A lua, uma moeda de prata no céu de tinta, lançou seu brilho suave na extensão interminável da estepe mongol. As colinas rolantes, amolecidas pelo crepúsculo, se estendiam em direção ao horizonte, suas silhuetas escuras e misteriosas contra o cenário luminoso. À distância, os fracos contornos de yurts, como pedras brancas dispersas, pontilhavam a paisagem, cada uma de um pequeno farol de calor e vida no vasto espaço aberto. Uma brisa leve sussurrou através das gramíneas altas, criando um sussurro calmante que se misturou com o gentil balado de ovelhas pastando pacificamente nas proximidades. O ar estava nítido e limpo, carregando o perfume da terra e a fragrância fraca e doce de flores silvestres agarradas à vida, mesmo quando o sol mergulhou abaixo do horizonte. Esta foi uma noite de profunda quietude, uma noite feita para sonhos. Dentro de um dos yurts, uma família se amontoou, o calor do fogo que lançava sombras dançantes nas paredes de feltro. Um pequeno fogo estalou alegremente no centro da habitação circular, suas chamas oferecendo calor e uma luz reconfortante. A família consistia em uma mãe, pai e 2 filhos, um menino e uma menina, seus rostos iluminados pela luz do fogo. A mãe, seu rosto gravado com a gentil sabedoria dos anos passados sob o céu abertos, ouviu uma melodia suave enquanto consertava uma lágrima em uma das coberturas de feltro de yurte. O pai, suas mãos calejadas por anos de pastoreio de ovelhas, aguçou cuidadosamente sua faca, sua lâmina brilhando na luz do fogo. As crianças, aninhadas perto de seus pais, ouviram atentamente uma história sendo sussurrada, os olhos arregalados de admiração. A história, passada por gerações, falou dos espíritos que habitavam a estepe, os ventos sussurros e o poderoso deus do céu Tengri. Era uma história cheia de magia e mistério, tecendo histórias de coragem, resiliência e profunda conexão entre o povo nômade e suas terras. Essas histórias, compartilhadas sob o olhar atento da lua e das estrelas, eram uma parte vital de sua cultura, transmitindo conhecimento, valores e tradições de uma geração para a seguinte. Eles serviram não apenas como entretenimento, mas como uma maneira de se conectar com seus ancestrais, para entender sua história e seu lugar no vasto e antigo mundo. As atividades do dia foram preenchidas com o ritmo da vida nômade. A família havia acordado cedo com o sol, ajudando a rebantar as ovelhas nas colinas. Os filhos, embora pequenos, já eram hábeis em ajudar seus pais com as várias tarefas, suas pequenas mãos rápidas e ágeis. Eles estavam aprendendo a arte de pastorear, a paciência necessária para guiar o rebanho e a compreensão dos sinais sutis da natureza. Eles aprenderam a respeitar as ovelhas, entendendo que não eram apenas animais, mas companheiros vitais em suas vidas, proporcionando-lhes lã para roupas, leite para sustento e, finalmente, seus meios de subsistência. O meio do dia envolveu a considerável tarefa de desmontar seu yurte, um processo tão familiar para eles quanto a respiração. O yurte, sua casa portátil, era uma maravilha de engenharia e design, suas paredes de feltro e moldura de madeira projetadas para serem facilmente montadas e desmontadas. Dobrar as paredes, proteger os postes e carregá-lo em seus vagões resistentes era um caso de família, cada membro sabendo exatamente o que fazer, suas ações cuidadosamente coordenaram. Era uma sinfonia de movimentos, uma prova de anos de prática. E o entendimento tácito entre membros da família. A tarde havia sido gasta no transporte cuidadoso de sua casa para o próximo ponto de pastoreio adequado. Eles se mudaram com as estações, seguindo os padrões de migração das ovelhas, seus movimentos ditados pelos ritmos da natureza. Os vagões rangeram e gemeram enquanto rolavam pelo terreno variado. Sua jornada pela estepe aberta é uma prova da adaptabilidade e recursos do estilo de vida nômade. Quando a noite se aproximava, eles encontraram um local adequado para se contentar com a noite, um lugar protegido por uma ladeira suave e abençoada com grama abundante por suas ovelhas. Depois que o yurte foi erguido, um refúgio reconfortante foi criado no meio da vasta estepe. A montagem rápida do yurte foi um ritual tranquilizador, transformando a terra aberta em um espaço aconchegante e protegido, um microcosmo de sua comunidade dentro da grande paisagem. O senso de lar, por mais transitório que fosse um elemento crucial de seu modo de vida, proporcionando uma sensação de segurança e continuidade em sua existência sempre movimentada. Agora, enquanto as brasas no fogo brilhavam suavemente, a família começou seu ritual noturno, uma mistura de tarefas e momentos compartilhados. As crianças ajudaram sua mãe a preparar uma refeição simples de carneiro e leite, suas pequenas mãos executando as tarefas de execução diligentemente aprendidas através de inúmeras repetições. O pai consertou suas ferramentas, seus olhos refletindo a luz gentil do fogo. Suas interações foram cheias de uma linguagem de afeto tácita, um conforto silencioso encontrado apenas no meio de rostos familiares e o calor de uma casa compartilhada.
Havia uma sensação de profundo respeito e compreensão mútuos, suportados de um estilo de vida que exigiam cooperação e trabalho em equipe para sobreviver. À medida que a noite se aprofundava, os sons da estepe se intensificaram. O vento pegou seu ritmo, agora um voxos constante, assobiando pela grama em uma música aparentemente interminável. O ocasional balido de uma ovelha, agora mais próximo, ofereceu um contraponto ao vento sussurro. Mais longe, o uivo de um lobo solitário ecoou a noite toda, seu grito assustador e reconfortante, um testemunho do equilíbrio da vida e da morte dentro do ecossistema. Esses sons noturnos não eram ameaçadores, mas formaram parte integrante do ritmo da noite, uma canção de ninar no tecido da estepe da Mongol. As crianças, cansadas das aventuras do dia, começaram a sentir a atração do sono. Seus olhos, com tampa pesada, flutuavam para os pais, buscando que olhar reconfortante que apenas os pais pudessem fornecer. A mãe suavizou gentilmente os cabelos, seu toque transmitindo amor, segurança e a promessa de sonhos pacíficos. O pai, suas mãos ásperas surpreendentemente gentis, envolveu um cobertor quente ao seu redor. Nesta família, o silêncio não estava vazio, mas cheio de uma profunda sensação de entendimento e conforto. Finalmente, quando a lua chegou ao seu zênite, a família se reunia perto, seus corpos pressionaram o calor e o conforto. A mãe começou a cantar uma canção de ninar tradicional, sua voz suave e melódica. A canção de ninar, cantada em Mongólia, falou da vastidão da estepe, da beleza do céu noturno e do poder protetor de Tengri, o deus do céu. Era uma canção de paz e proteção, uma canção de ninar que prometeu segurança e calor no coração da estepe sem limites. A melodia rítmica, combinada com os sons suaves do vento e das ovelhas, embalou as crianças em um sono pacífico. A canção de ninar não era apenas uma música, mas uma expressão profunda de amor, uma promessa de proteção sussurrada e um vínculo com a rica herança cultural que havia sido passada por gerações. O iurte, banhado à luz da lua, tornou-se um santuário de paz e tranquilidade, um refúgio dentro da vastidão da estepe. A família, aninhada, compartilhou um vínculo de amor e pertencimento, suas vidas inextricavelmente ligadas ao ritmo da terra. À medida que a noite se aprofundava, os sons da estepe continuavam sua música suave, uma canção de ninar que sussurrava segredos do mundo antigo e carregava sonhos tão vastos quanto as próprias planícies. A noite na estepe da Mongólia não era apenas um momento de descanso, mas um tempo para conexão, um tempo de reflexão e um tempo para os sonhos voarem, carregavam os sussurros suaves do vento. O sol, uma esfera ardente afundando abaixo do horizonte, pintou o céu em tons de laranja, carmesim e ouro. O pequeno Temujin, mais tarde conhecido como Genghis Khan, assistiu ao espetáculo de um pequeno aumento com vista para o acampamento da família. Seus olhos, a cor do céu profundo da estepe, eram largos de admiração, refletindo as cores vibrantes do sol poente. Ele era um menino pequeno, magro, seus movimentos tão fluidos e sem esforço quanto o vento que varreu as inúmeras planícies. Seus cabelos escuros, muitas vezes emaranhados de suas aventuras, foram varridos pela brisa. Ele estava vestido com roupas simples e duráveis, a lã de Rolgun um testemunho da praticidade da vida nômade. Ele não era uma criança mimada, sua vida era de trabalho duro, responsabilidade compartilhada e ritmo inabalável das estações. Seus dedos, ágeis e calosos por anos ajudando nas tarefas, traçaram os contornos das colinas distantes em silhueta contra a luz desbotada. Ele era filho da estepe, totalmente conectado aos seus ritmos e humor. Ele conhecia o cheiro da terra após uma chuva, a sensação do vento em seu rosto e o som do escalão distante de ovelhas. Ele reconheceu os pedidos de diferentes pássaros, os trilhos de vários animais e as mudanças sutis no clima que predissem mudanças na paisagem e o movimento dos rebanhos. A estepe não era apenas um lugar para ele, era uma entidade viva, uma vasta criatura respiratória com seu próprio humor, segredos e ritmos. O mundo de Temujin estava muito longe da grandeza e complexidades da vida da corte. Seu playground era estepe sem limites, seus brinquedos os elementos naturais ao seu redor. Ele criou arcos e flechas de galhos e tendões, praticando seu objetivo com pedras em alvos distantes. Ele aprendeu a andar antes que pudesse andar corretamente, seu pequeno corpo agarrado à parte de trás de uma égua resistente, sentindo o ritmo de sua marcha, o poder de seus músculos e a conexão entre ele e o animal. Ele aprendeu a respeitar os cavalos, entendendo sua força e sua resiliência, percebendo que eram tão vitais para a sobrevivência de sua família quanto as ovelhas. Ele viu os cavalos como mais do que apenas animais. Eles eram parceiros, companheiros e reflexos do modo de vida nômade. Seus irmãos eram seus companheiros de brincadeira constantes. Eles se engajaram em batalhas simuladas,
perseguindo-se através das gramíneas altas, suas risadas ecoando pelas planícies. Eles compartilharam segredos sob o olhar atento da lua, suas conversas se silenciaram e conspiratórias. Eles eram um grupo unido, compartilhando um vínculo forjado no coração da estepe, aprendendo a cooperar, se apoiar e a navegar nos desafios da existência nômade como equipe. As noites eram um tempo para histórias. Afluídos ao redor do fogo em seu iurte, Temujin e sua família ouviam contos passados por gerações. Essas narrativas falavam de heróis lendários e espíritos poderosos, da vastidão do cosmos e dos ciclos da natureza. As histórias não eram apenas entretenimento. Eles eram lições de história, lições culturais e uma conexão com sua herança e a terra que chamavam de lar. Temujin ficou particularmente cativado pelas histórias das estrelas. Seus anciãos apontavam constelações, tecendo histórias elaboradas em torno dos padrões celestes. Eles falaram do Deus do céu, Tengri, o criador de todas as coisas e sua influência na vida do povo da estepe. Eles descreveram os espíritos que habitavam as montanhas, rios e planícies, lembrando-os de sua responsabilidade pelo mundo natural. Essas histórias o encheram de uma sensação de admiração, provocando uma curiosidade profunda sobre o mundo ao seu redor e o poder das forças naturais que moldaram suas vidas. Mas suas noites não estavam cheias apenas de histórias. Ele ajudou nas tarefas, contribuindo para as tarefas diárias que mantiveram sua família funcionando. Ele ajudou a agarrar as ovelhas, suas pequenas mãos guiando o rebanho com uma habilidade surpreendente. Ele aprendeu a consertar roupas, a preparar comida e a executar as várias tarefas necessárias para a sobrevivência nômade. Esses não eram deveres servi-los, eles eram parte integrante da comunidade, um lembrete constante de responsabilidade e interdependência compartilhada. Seus dias estavam cheios de um ritmo semelhante. A família se levantou com o sol, as tarefas de cada dia definidas pelas necessidades de seus rebanhos e pelas mudanças das estações. Ele testemunhou o desmantelamento rítmico e exercício de seu iurte, o dobro e o desdobramento cuidadosos das paredes de feltro e o carregamento e descarregamento metódico de seus bens. A família se moveu como uma, todo membro que faz parte de sua vida nômade, suas ações cuidadosamente coordenadas, seus movimentos demonstrando um entendimento claro de seus papéis e suas responsabilidades. Laços. Ele aprendeu a arte da observação, percebendo as menores mudanças no vento, as menores mudanças no terreno e o comportamento dos animais. Essas observações foram essenciais para a sobrevivência, pois o estilo de vida nômade exigia uma constante consciência do meio ambiente e a capacidade de se adaptar às mudanças nas circunstâncias. Essa consciência não era apenas sobre sobrevivência, tratava-se de entender a interação sutil das forças da natureza, ganhar um profundo respeito pelo meio ambiente e um reconhecimento do equilíbrio que sustentou a vida na estepe. Quando ele cresceu, a curiosidade de Temujin se aprofundou. Ele se afastava por conta própria, explorando os vales escondidos e as vastas extensões das planícies. Ele escalava as colinas baixas, seu olhar fixado no horizonte, buscando entender a imensidão do mundo que estava além de seu ambiente imediato. Ele estudaria o voo dos pássaros, tentando decifrar seus padrões e seus destinos. Ele observava os movimentos dos animais, tentando entender seus instintos e suas estratégias de sobrevivência. Ele foi motivado por uma inquisição natural, um desejo de explorar e entender o mundo ao seu redor. Essa curiosidade não estava ociosa, era um reflexo de seu espírito adaptável e resiliente, qualidades que mais tarde o serviriam bem em seu caminho para a liderança. A vida que ele morava na estepe estava longe da imagem de um guerreiro, um líder, um conquistador. Era uma vida de simplicidade, resiliência e uma profunda conexão com a terra. Foi uma vida em que ele aprendeu os valores da família, lealdade, cooperação e respeito pelas forças da natureza. Esses valores, enraizados profundamente em suas experiências de infância, o moldariam como pessoa, como líder, finalmente, como uma figura cujo legado reverberaria pela história. As estepes sussurros, os vastos céus e o ritmo duradouro da vida nômade foram as forças formativas que esculpiam o caráter do futuro Genghis Khan, colocando os fundamentos para o líder notável que ele se tornaria. Sua infância não era um prelúdio para conquistar, era a própria essência de quem ele era. A extensão interminável da estepe da Mongólia, sob um céu que parecia se esticar infinitamente, não era apenas uma localização geográfica para os mongóis, era uma entidade viva e respiratória, imbuída de significado espiritual. Para eles, o mundo não era uma entidade separada do reino espiritual, os dois estavam inextricavelmente entrelaçados.
Seu sistema de crenças, uma mistura de tradições xamanísticas e práticas animistas, viu o mundo preenchido por espíritos residentes em todos os aspectos da natureza, desde as ervas sussurrando até as altas montanhas, dos rios que se aceleram até as águias altas. Essa profunda conexão com o mundo natural moldou suas vidas, seus valores e sua compreensão do cosmos. No coração de suas crenças, havia Tengri, o eterno céu azul, o deus do céu, a divindade suprema. Tengri não era apenas um deus distante e impessoal. Ele era a própria essência do céu, uma força poderosa e benevolente que supervisionou toda a criação. Os mongóis viram Tengri refletir na extensão azul ilimitada acima, nas nuvens de mudança, sob o sol radiante e nas estrelas cintilantes. Eles acreditavam que Tengri guiava suas vidas, fornecendo proteção, sustento e orientação. As orações eram frequentemente oferecidas a Tengri, pedidos de boa sorte, colheitas abundantes e viagens seguras. Essas orações não foram recitadas em grandes templos, eles foram sussurrados ao vento, oferecidos sob a vastidão do próprio céu, um testemunho de sua conexão íntima com o divino. As lendas de Tengri eram incontáveis, tecidas no próprio tecido do folclore mongol. Alguns falaram da criação do mundo por Tengri, um poderoso ato de vontade que nasceu nas montanhas, nas planícies e nos rios. Outros contos retratavam Tengri como um protetor, intervindo em momentos de crise, enviando ajuda através da forma de clima auspicioso ou um encontro oportuno com um animal útil. As crianças costumavam ouvir essas histórias em torno de fogueiras estalando, seus olhos arregalados com admiração quando seus anciãos descrevem a presença majestosa de Tengri, seu poder sobre a natureza e seu relógio inabalável sobre as tribos nômades. Essas narrativas eram mais do que mero entretenimento. Eles eram uma herança cultural, moldando a compreensão das crianças de seu lugar no mundo, promovendo um profundo sentimento de reverência pelo mundo natural e um profundo respeito pelo divino. Uma lenda particularmente popular contou a história do presente de Tengri, o cavalo para a humanidade. Antes do cavalo, os mongóis lutavam para atravessar a vasta estepe, suas jornadas lentas e árduas. Tengri, vendo sua situação, descendo dos céus, trazendo consigo os primeiros cavalos, criaturas magníficas com força e velocidade incomparáveis por qualquer coisa na terra. Esses animais magníficos eram mais do que apenas animais de carga. Eles eram presentes do próprio Tengri, um símbolo de sua benevolência e cuidar de seu povo. Essa lenda serviu como um lembrete da importância do cavalo na vida nômade, enfatizando seu status sagrado como um presente do divino. Outra lenda falou dos mensageiros de Tengri, os eagles que voaram acima das estepes, seus olhos afiados perfurando a vasta extensão. Esses pássaros majestosos eram reverenciados como símbolos de coragem, liberdade e conexão divina, carregando orações e ofertas a Tengri. Os mongóis acreditavam que o voo de uma águia tinha um significado significativo, seus padrões vistos como mensagens ou presságios divinos. Observando os movimentos dos eagles se tornou uma prática costumeira, suas viagens de voo interpretadas para orientação na vida cotidiana, seja por decidir a direção de viajar ou interpretar os próximos eventos. Além de Tengri, os mongóis acreditavam em um vasto panteão dos espíritos da natureza. Cada cordilheira, vale do rio e floresta mantinham seus próprios espíritos guardiões, as entidades para serem reverenciadas e respeitadas. Esses espíritos nem sempre eram benevolentes. Eles podem ser caprichosos, às vezes úteis, às vezes irados, dependendo de como foram tratados. O respeito por esses espíritos foi essencial para a sobrevivência. Antes de se aventurar em um passe de montanha ou atravessar um rio, eram frequentemente feitas ofertas para apaziguar esses guardiões, buscando proteção e passagem segura. O fracasso em mostrar respeito a esses espíritos pode levar a infortúnio, destacando a importância de viver em harmonia com o mundo natural. Para as crianças mongol, essas lendas não eram meras histórias. Eles eram ferramentas poderosas que ajudaram a moldar sua visão de mundo. Eles aprenderam a importância do respeito pela natureza, entendendo que a terra, os animais e o próprio ar que respiraram estavam todos conectados e sagrados. Essas crenças foram incorporadas em suas vidas diárias, influenciando suas interações com o meio ambiente, moldando seus valores e definindo seu relacionamento com o divino. A vastidão do céu, o fluxo rítmico dos rios, o farfalhar das gramíneas, esses não eram apenas componentes do mundo natural. Eles eram manifestações da presença de Tengri, um lembrete constante do reino espiritual que permeava todos os aspectos de sua existência. Até as tarefas mundanas da vida nômade foram infundidas com significado espiritual. A criação dos yurts, o pastoreio dos animais e a preparação dos alimentos foram todos realizados com respeito e consciência dos espíritos que habitam a terra.
Os movimentos diários das tribos nômades, suas viagens pelas vastas estepes, foram guiadas por uma consciência da paisagem espiritual, um reconhecimento das forças invisíveis que moldaram suas vidas. Cada passo tomado, todas as decisões tomadas, foi influenciado pela crença em Tengri e pela miríade de espíritos que habitavam o mundo ao seu redor. As canções e cantos dos xamãs, os líderes espirituais das tribos, serviram como uma conexão direta com o reino espiritual. Esses indivíduos poderosos agiam como intermediários entre os mundos humanos e espirituais, realizando cerimônias, realizando rituais e interpretando as mensagens de Tengri e outros espíritos. Suas canções eram ricas em simbolismo, seus cânticos cheios de conhecimento antigo, passando o legado de suas crenças através de gerações. Esses rituais reforçaram a importância da comunidade, a identidade compartilhada e a fé inabalável nas forças espirituais que guiaram suas vidas. O céu noturno, uma tela de estrelas espalhadas pela escuridão infinita, era uma fonte constante de admiração e inspiração para os mongóis. Eles passaram inúmeras noites olhando para a tapeçaria celestial acima, identificando constelações e contando histórias de seres celestes e sua interação com a humanidade. As estrelas não eram apenas pontos de luz distantes, eles faziam parte de uma ordem cósmica maior, um reflexo do reino espiritual que permeava seu mundo. A reverência por Tengri e os espíritos da natureza estava profundamente arraigada em todos os aspectos da sociedade mongol, influenciando sua estrutura social, suas leis e sua compreensão do mundo. O respeito pelos idosos, a lealdade à tribo e a ênfase na comunidade estavam todos enraizados em suas crenças espirituais, formando uma estrutura social forte e coesa. Essa estrutura garantiu a sobrevivência em um ambiente severo, promovendo a cooperação e compartilhou a responsabilidade. O respeito pelo equilíbrio da natureza, tão crucial à sobrevivência nômade, foi uma consequência direta de sua profunda conexão espiritual com a terra e sua compreensão do poder dos espíritos que a habitavam. As lendas de Tengri e os espíritos passaram por gerações, serviram como meio vital de transmissão cultural, preservando o conhecimento e os valores. Eles reforçaram a estreita conexão dos mongóis com o passado e com seus ancestrais, lembrando-os de seu lugar dentro de uma narrativa maior que se estendia além de suas próprias vidas. As histórias não eram meramente divertidas, eles eram instrucionais, ensinando lições valiosas sobre respeito, resiliência e a importância de viver em harmonia com o mundo natural. As crianças que crescem na estepe absorveram essas lendas, moldando suas identidades e sua compreensão do mundo. Eles aprenderam a respeitar as poderosas forças da natureza e seu lugar dentro da ordem cósmica. Essas histórias promoveram um sentimento de admiração e um profundo respeito pela rica herança espiritual de seu povo, alimentando sua conexão com sua cultura e com a terra que eles chamavam de lar, moldando-os em indivíduos profundamente conectados ao seu passado, profundamente respeitando seu ambiente e firmemente fundamentado em suas crenças espirituais. Os sussurros da estepe carregavam os ecos dessas lendas, um lembrete constante do profundo significado espiritual de sua existência nômade e do legado duradouro de suas crenças. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja ardente e lavanda macia. Quando a escuridão desceu sobre a vasta estepe da Mongólia, surgiu um tipo diferente de beleza. As cores vibrantes do dia deram lugar às mudanças sutis, quase imperceptíveis da paleta da noite, uma progressão do blues de crepúsculo profundo para o preto de uma tinta de um céu repleto de estrelas. Essa transição foi refletida por uma mudança na paisagem sonora, uma mudança da vibração animada diurna de animais de pastagem para uma sinfonia mais silenciosa e rítmica da vida noturna. O vento, o companheiro constante do outro lado da estepe, tornou-se um compositor, sua respiração farfalhando através das gramíneas altas, criando um som suave e sussurro. Não era um rugido forçado, mas uma carícia gentil, um sussurro constante que encheu o ar noturno. Imagine o som de 1 milhão de pequenas vozes murmurando segredos, uma conversa silenciosa carregou a brisa, uma canção de ninar sussurrou nas planícies intermináveis. Esse sussurro suave não foi perturbador, era calmante, um pulso rítmico que espelhava os batimentos cardíacos da própria estepe. Às vezes, o vento pegava, carregando consigo o perfume de terra úmida e flores silvestres distantes, adicionando outra camada à experiência sensorial da noite. Entrelaçados com o sussurro do vento estavam os sons de animais noturnos. O balanço de ovelhas, amontoado por calor e segurança, criou um contraponto suave e quase melódico à música do vento. Seus gentis chamados, suaves e repetitivos, criaram um ritmo suave, um zumbido reconfortante de fundo para a noite. Era o som do contentamento, do sono pacífico, um lembrete das simples alegrias da existência na estepe aberta.
Esses sons não eram apenas ruídos de fundo, eles eram parte integrante do tecido da noite, acrescentando profundidade e textura à paisagem sonora. Pode-se facilmente imaginar as mães cantarolando gentilmente junto com essas canções naturais enquanto colocavam seus filhos em seus leitos de feltro quentes. Mais longe, o uivo ocasional de um lobo ecoou através da vastidão. Ao contrário do choro medonho frequentemente retratado nas histórias, o uivo do lobo na estepe da Mongólia realizou uma ressonância diferente. Era um som triste, mas bonito, um grito solitário que levava através das planícies, um testemunho da natureza selvagem da terra. Não foi um som que causou medo, mas um lembrete da beleza indomável da estepe, um testemunho do equilíbrio da vida e da morte que existia nessa paisagem aparentemente desolada. Esses uivos, pouco frequentes e ecoando, contribuíram para o ritmo geral da noite, suas chamadas esporádicas adicionando outra camada intrincada à paisagem sonora. O uivante fazia parte da sinfonia noturna da estepe, não era dissonante, mas harmonizado de uma maneira estranhamente reconfortante, pontuando os sons mais suaves das ovelhas e do vento. Os sons da noite não eram apenas auditivos, eles eram profundamente sensoriais. O cheiro da terra úmida misturou-se com o perfume sutil das flores da estepe, a sensação do ar frio da noite na pele, o visual das estrelas borrifou o céu de veludo, todos esses elementos combinados para criar uma experiência holística, uma imersão sensorial completa no ritmo noturno da estepe. A batida rítmica dos cascos, às vezes fraca e distante, às vezes mais próxima, marcou a passagem de rebanhos de cavalos que se movem pela noite. Esses sons rítmicos, a batida constante dos cascos na terra, formaram uma batida natural que acompanhava os outros sons da noite. O som dos cavalos, símbolos de liberdade e poder na cultura mongol, acrescentou um senso de movimento e vitalidade à paisagem sonora estática, contrastando com as temperaturas mais lentas das ovelhas e os enferrujos mais suaves do vento. Por gerações, o ritmo rítmico dos cascos dos cavalos na estepe tem sido uma canção de ninar reconfortante. O som representava a proteção, segurança e o espírito duradouro de seu estilo de vida nômade. Ocasionalmente, a quietude seria quebrada pelo estalado de uma fogueira, o gentil estilando de madeira queimando um contraponto suave aos outros sons. O calor do fogo, visível à distância, refletiu-se nos sons, um contraponto aos sons mais frios da noite, criando um senso de equilíbrio e contraste na paisagem sonora geral. Esses incêndios foram o coração do campo nômade, fornecendo não apenas calor e luz, mas também um ponto focal para contar histórias, compartilhar e fortalecer os laços da comunidade. Os sons que emanavam dos incêndios eram um lembrete da presença humana em meio à vastidão da natureza, uma garantia de que a humanidade e a natureza não se opuseram, mas entrelaçadas. Os sons da estepe à noite não eram apenas sons, eles eram histórias. Eles falaram da vastidão da terra, da intrincada relação entre humanos e natureza e das crenças espirituais profundas que moldaram a vida do povo nômade. Eles eram um reflexo da cultura, das tradições e dos valores que formaram a própria essência da identidade mongol. Eles mantiveram uma ressonância profunda, não apenas para as crianças embaladas para dormir por sua beleza rítmica, mas para todos aqueles que viviam em harmonia com a terra, aqueles que entendiam a língua da estepe. O próprio silêncio, os momentos de silêncio entre os outros sons, foi igualmente significativo. Essas pausas não eram espaços vazios, mas grávidas de significado, refletindo o vasto vazio da própria estepe. Esses momentos silenciosos permitiram que os outros sons ressoassem mais profundamente, fossem totalmente apreciados, fossem realmente ouvidos. O silêncio não era um vazio, mas uma parte integrante da sinfonia, um contraponto necessário aos sons rítmicos que pontuaram a noite. À medida que a noite avançava, os sons gradualmente desapareceram, os sussurros do vento se tornam mais macios, os rebatedores das ovelhas com mais frequência. Os sons da estepe à noite não eram constantes, eles eram fluidos, em constante mudança, refletindo a natureza dinâmica da própria terra. Esse desbotamento gradual dos sons criou uma sensação de transição pacífica, uma canção de ninar suave que facilitou os ouvintes em um estado de tranquilidade, preparando-os para o sono repousante que se seguiria. Os sons desbotados faziam parte da canção de ninar noturna quanto os sons mais proeminentes, criando uma sensação de conclusão, de um ciclo natural que está chegando ao fim. Os sons da estepe da Mongólia à noite eram mais do que apenas uma coleção de ruídos. Eles formaram uma sinfonia, uma composição reconfortante e rítmica que ecoava a natureza cíclica da própria vida. O vento sussurro, as ovelhas balancadas, o lobo distante uivam, o estufa rítmico de cascos de cavalo e o ocasional crepúsculo de fogueiras. Esses sons entrelaçados para criar uma paisagem sonora calmante, uma canção de ninar natural que refletia a serenidade e a conexão profunda dos mongols para sua terra.
Esta tapeçaria sonora não era apenas ruído de fundo, era o batimento cardíaco da estepe, um pulso suave que embalou o ouvinte em um sono profundo e pacífico. Era uma canção de ninar cantada pela própria terra, um testemunho da harmonia que poderia existir entre humanos e natureza, um lembrete da beleza tranquila encontrada na vasta extensão da estepe da Mongólia. Quando as últimas brasas da fogueira brilhavam, lançando longas sombras dançando do outro lado do iurte, um silêncio caiu sobre a família. E Lili reunido por dentro. As atividades do dia, a atenção do gado, o conserto das roupas, o compartilhamento de histórias ao redor do fogo, haviam chegado ao fim. Agora, um tipo diferente de atividade começou, um tão essencial para sua vida nômade quanto o pastoreio de animais ou o arremesso de iurtes, o compartilhamento de músicas e histórias antes do sono. A mãe, seu rosto suavizado pela luz do fogo, reuniu seus filhos por perto. O pai deles, suas mãos desgastadas descansando suavemente nos ombros de sua esposa, juntou-se à antecipação silenciosa. Isso não era apenas uma rotina de dormir, era um ritual sagrado, uma maneira de reforçar os laços familiares e transmitir a herança cultural para a próxima geração. A canção de ninar que eles estavam prestes a cantar não era simplesmente uma melodia, era um vínculo vivo para seus ancestrais, uma história sussurrada através de gerações, uma prova do espírito duradouro de seu povo. A melodia começou suavemente, um zumbido baixo que ressoou com as notas de baixo profundo da voz do pai. A voz da mãe, mais alta e mais doce, teria um contraponto delicado. As crianças, suas vozes ainda pequenas, mas claras, entraram com o refrão, com as mãos pequenas apertadas firmemente em uma da outra. As palavras, passadas por séculos, falaram da vastidão da estepe, do céu sem limites e do abraço protetor da família. Uma versão simplificada da canção de ninar, adequada para crianças pequenas, pode ser algo assim. Durma agora, pequeno, as estrelas estão brilhantes acima. A lua está cuidando de você, com paz e amor sem fim. O vento sussurra suavemente através da grama tão alto e verde. Protegendo você, meu pequeno cordeiro, nesta cena tranquila e pacífica. Os cavalos pastam pacificamente, seus cascos batem macios e baixos. Um ritmo gentil embalam, ajuda seu espírito cansado a crescer. As ovelhas estão seguras dentro da dobra, seus baladas um som calmante. Enquanto o amor o rodeia, a pequena, sobre esse terreno sagrado. A vastidão da estepe, sob o céu estrelado. Protege você em seus braços suaves, até amanhã a luz desenha. O amor de nossa família te circunda, um escudo quente e amoroso. Então feche os olhos, querida pequena, e deixe seu coração ser curado. A canção de ninar, mesmo em sua forma simplificada, transmitia um profundo sentimento de pertencimento e segurança. Cada versículo pintou uma imagem vívida do mundo natural, associando a temas de paz, proteção e o amor inabalável pela família. O sussurro suave do vento tornou-se um guardião protetor, os sons rítmicos dos animais pastando uma canção de ninar reconfortante e a vastidão da estepe um símbolo de força e resiliência duradouras. A canção de ninar não era apenas dormir, era sobre a profunda conexão entre as crianças, os pais e a terra que eles chamavam de lar. A escolha das imagens na canção de ninar era deliberada. As estrelas representavam esperança e orientação, a lua um protetor vigilante e os animais de paz e harmonia dentro da natureza. A ênfase na vastidão da estepe espelhava o amor ilimitado da família, enquanto a referência ao abraço de proteção da família reforçou a mensagem central de segurança e proteção. Até as imagens simples das ovelhas na dobra serviram para criar uma sensação de abrigo e segurança. Todo elemento da música, da melodia às letras, trabalhou juntos para criar uma atmosfera calmante e pacífica. As crianças, embutidas pela melodia familiar e pela repetição rítmica, começaram a relaxar. Suas pálpebras ficaram pesadas, sua respiração diminuiu e seus pequenos corpos se estabeleceram em um sono pacífico. O movimento suave de balanço dos braços de sua mãe, um acompanhamento tátil reconfortante para a música, aumentou ainda mais a sensação de segurança. A batida rítmica da canção de ninar, espelhando o pulso da própria estepe, acalmou suas mentes de corrida e acalmou seus espíritos inquietos. A canção de ninar não era apenas uma música, foi uma conversa entre gerações. Cada palavra, cada nota, carregava o peso da história, tradição e memória cultural. As crianças, através desse simples ato de canto comunitário, não estavam apenas sendo preparadas para dormir. Eles estavam sendo iniciados em uma rica tapeçaria de herança cultural, um legado que os ligou aos seus ancestrais e moldou sua identidade. A voz do pai se juntou à mãe quando a música chegou ao fim. Suas vozes se misturavam em força harmoniosa.
Seus tons baixos e ressonantes ofereceram um elemento de aterramento à canção de ninar, proporcionando uma sensação de estabilidade e proteção. A combinação das duas vozes criou um ri. CH Sonic tapeçaria, uma mistura reconfortante que aumentou a sensação geral de paz e segurança. As vozes combinadas dos pais representavam um poderoso símbolo da unidade familiar e do amor duradouro. Suas vozes, um testemunho combinado da força da unidade familiar, proporcionou uma sensação de completude e fechamento à canção de ninar. A música foi concluída com um desbotamento suave, as vozes suavizando até que finalmente derreterem em silêncio. O estalido do fogo ainda era audível, um contraponto suave ao silêncio que caíra sobre o iurte, mas o som dominante era o ritmo silencioso de respiração, o suave farfalhar dos corpos das crianças enquanto dormiam pacificamente. O iurte, iluminado apenas pelo fraco brilho de brasas, parecia estar banhado em uma calma serena, um santuário tranquilo, onde prevaleceu o amor e a segurança. O ar dentro do iurte era espesso com uma sensação palpável de calor e carinho. As crianças foram envolvidas em um abraço reconfortante, a proximidade física tão significativa quanto o conteúdo lírico da música. A proximidade física próxima reforçou o tema da segurança. O senso de proximidade física e calor foi além do mero conforto físico, representou a profunda conexão entre membros da família, os fortes laços de parentesco e amor mútuo. A experiência compartilhada da canção de ninar aprofundou suas conexões emocionais, fortalecendo seu senso de pertencimento e apoio mútuo. O silêncio que se seguiu não estava vazio, mas cheio das palavras tácitas de amor, as promessas não ditas de proteção, a garantia tácita de pertencer. Esse silêncio, esse espaço compartilhado entre membros da família, tinha mais poder do que as palavras jamais poderiam expressar. Era um silêncio tecido com os fios do amor, segurança e uma profunda apreciação pela beleza silenciosa da vida nômade na estepe da Mongólia. Foi um silêncio que falava volumes, um silêncio que encapsulou perfeitamente a essência do amor e da união de uma família. Foi um silêncio que embalou as crianças em um abraço protetor, preparando-as para uma noite de sono pacífico e repousante. A família, unida neste momento compartilhado de serenidade pacífica, estava pronta para enfrentar os desafios e alegrias de um novo dia, sabendo que eles tinham o apoio inabalável e o amor um do outro. A canção de ninar, um testemunho da resiliência e do espírito duradouro do povo mongol, havia cumprido seu propósito. Criou um refúgio de paz, segurança e amor, garantindo que as crianças caíssem para dormir se sentindo seguro, amado e profundamente conectado à sua família e sua herança. A Sinfonia da Noite na Estepe continuou do lado de fora, uma canção de ninar de um tipo diferente, mas dentro do iurte, era a nádega da família que reinou suprema, tecendo uma tapeçaria de amor e segurança que envolveu as crianças adormecidas em seu abraço caloroso. Capítulo 2. O legado do Grande Khan. A melodia suave da canção de ninar desapareceu, deixando para trás uma quietude tranquila no iurte. Embora a história de Genghis Khan tenha sido frequentemente contada em histórias de batalhas ferozes e conquistas abrangentes, havia outro lado de seu legado, um aspecto mais silencioso e duradouro que moldou não apenas o poder militar do Império Mongol, mas o próprio tecido de sua existência. Esta foi a história da unificação, das redes de construção e de promover um crescimento sem precedentes em um vasto e diversificado cenário. É uma história com menos frequência cantada, mas igualmente vital para entender o homem e o império que ele criou. Por gerações, Genghis Khan foi retratado como um guerreiro cruel, um conquistador cujos exércitos varreram a Eurásia, deixando um rastro de destruição em seu rastro. Embora esses relatos contenham elementos da verdade, eles geralmente ofuscam um aspecto crucial de sua liderança, sua notável capacidade de unir tribos nômades díspares sob um único banner. Antes de sua ascensão, as estepes da Mongólia eram uma colcha de retalhos de facções em guerra, constantemente lutando por recursos e domínio. Essas tribos, apesar de compartilhar um estilo de vida e cultura nômade semelhantes, eram frequentemente fragmentadas por rivalidades e conflitos internos sobre pastagens e fontes de água. Esse estado constante de conflito dificultou o comércio, o crescimento econômico limitado e criou um ambiente de instabilidade. Genghis Khan, no entanto, reconheceu a força inerente que estava na unidade. Através de uma combinação de proezas militares, diplomacia astutas e uma compreensão astuta da política tribal, ele conseguiu superar essas divisões e forjar uma aliança poderosa. Ele simplesmente não conquistou, ele incorporou. Ele abaixo. Resistiu à importância de criar uma identidade compartilhada, um objetivo comum, que transcendeu as lealdades tribais individuais.
Isso foi alcançado através de uma série de estratégias cuidadosamente orquestradas, incluindo o estabelecimento de um código legal unificado, o IASA, que se aplica igualmente a todos os membros do Império, independentemente de sua origem tribal. O IASA não era apenas um conjunto de leis, era uma força unificadora, estabelecendo uma estrutura comum para a justiça e a governança, reduzindo assim as disputas intertribais e promovendo um sentimento de ordem compartilhada. O IASA abordou uma ampla gama de questões sociais e econômicas, desde direitos de propriedade e regulamentos comerciais até justiça criminal e organização militar. Ele codificou práticas habituais e, ao mesmo tempo, introduzindo inovações destinadas a criar uma sociedade mais estável e equitativa. Por exemplo, fortaleceu os direitos de propriedade, incentivando o investimento e o comércio. Forneceu um sistema para resolver disputas pacificamente, reduzindo a probabilidade de confrontos violentos. É importante ressaltar que garantiu a tolerância religiosa, permitindo que pessoas de diferentes origens religiosas coexistissem pacificamente dentro do Império. Essa inclusão foi crucial para unir as diversas populações sob o domínio mongol. O impacto de IASA no crescimento do Império Mongol foi profundo. Ele facilitou a criação de um exército grande e unificado, promoveu o desenvolvimento econômico e provocou um senso de estabilidade essencial para a prosperidade a longo prazo. Ele estabeleceu as bases para uma administração poderosa e eficiente, que permitiu ao Império gerenciar seus vastos territórios de maneira eficaz. Além disso, Genghis Khan entendeu a importância do comércio. Enquanto seus exércitos conquistavam territórios, sua visão se estendia além da mera dominação militar. Ele reconheceu os benefícios econômicos de estabelecer e proteger rotas comerciais que conectaram o leste e o oeste. A Estrada da Seda, já existente, floresceu sob seu governo. A segurança fornecida pela força militar do Império Mongol significava que os comerciantes poderiam viajar livremente por essas rotas antigas, trocando bens e ideias em vastas distâncias. Isso estimulou o crescimento econômico, gerando riqueza não apenas para o Império Mongol, mas também para as numerosas regiões ao longo das rotas comerciais. O livre fluxo de bens, serviços e ideias promoveu o intercâmbio cultural, incentivando a inovação e promovendo o progresso em todo o Império. O estabelecimento de pesos e medidas padronizadas e uma moeda unificada facilitaram ainda mais o comércio e a integração econômica. O Pax Mongolica, muitas vezes chamado de Paz Mongol, é uma prova do impacto positivo duradouro do foco de Genghis Khan em promover a estabilidade e o crescimento. Nesta era, abrangendo várias gerações após sua morte, testemunhou um período de relativa paz e estabilidade em uma vasta faixa da Eurásia. A segurança fornecida pelo Império Mongol incentivou o florescimento do comércio, do intercâmbio cultural e dos avanços intelectuais. Essa paz relativa permitiu a disseminação de tecnologias, ideias e crenças religiosas em todo o continente. A troca de conhecimento e cultura enriqueceu a vida das pessoas em todo o Império. Foi um período de conectividade sem precedentes, promovendo o crescimento intelectual e moldando a paisagem cultural de muitas civilizações para as próximas gerações. Esta era crucial para entender o impacto duradouro do Império, estendendo-se muito além de suas conquistas militares. Pense nas jornadas do Marco Polo, possibilitadas pela relativa segurança e estabilidade oferecidas durante o Pax Mongolica. Suas viagens para a corte de Kublai Khan não seriam possíveis sem as extensas redes estabelecidas pelos mongóis, redes que conectavam terras distantes e facilitaram viagens e comércio de longa distância. Os escritos de Marco Polo forneceram ao mundo ocidental um vislumbre da riqueza e diversidade do Império Mongol, mostrando a vastidão de seus territórios e a sofisticação de sua cultura. Esse influxo de conhecimento ampliou a compreensão ocidental do mundo e estimulou um período de exploração e descoberta. O legado de Genghis Khan, portanto, não é definido apenas por conquistas militares. Enquanto suas realizações militares eram inegavelmente significativas, sua visão se estendia além do campo de batalha. Seu foco estratégico em unificar diversas populações, promover o comércio e estabelecer a paz criou uma base para o crescimento econômico sem precedentes, o intercâmbio cultural e a estabilidade duradoura acro. Um vasto império. O Pax Mongolica é um testemunho do poder transformador da liderança unificada, os benefícios do comércio internacional e o legado duradouro de um líder que, embora lembrado por suas proezas militares, também construiu uma rede que moldou o curso da história por séculos vindos. É uma história que vale a pena contar, uma canção de ninar diferente para cantar, uma de crescimento, conexão e paz duradoura, construída sobre os fundamentos de uma visão unificada. A interconectividade facilitada pelo Império Mongol teve consequências profundas e duradouras. A troca de ideias e tecnologias acelerou a inovação em diferentes regiões.
Por exemplo, os mongóis facilitaram a disseminação da tecnologia de pólvora para o oeste, influenciando o desenvolvimento da guerra na Europa. A disseminação das técnicas de impressão também contribuiu para o crescimento da alfabetização e a disseminação do conhecimento. A troca contínua de mercadorias estimulou a atividade econômica e enriqueceu as dietas de diferentes populações. Novas culturas e gado foram introduzidos em vastas distâncias, melhorando as práticas agrícolas e a disponibilidade de alimentos. Além disso, o ambiente relativamente seguro promovido pelo Pax Mongolica levou a avanços em arte, literatura e ciência. Considere o impacto dessa interconectividade no desenvolvimento do conhecimento científico. A troca de ideias entre estudiosos de diferentes culturas estimulou os avanços científicos, particularmente em astronomia e matemática. Essa fertilização transcultural do conhecimento facilitou o desenvolvimento de novos instrumentos e técnicas, aprimorando as capacidades científicas em todo o império. O mesmo vale para as artes e a literatura. O florescimento do comércio e das viagens durante o Pax Mongolica expôs diferentes culturas a diversos estilos artísticos e tradições literárias, incentivando a criatividade e inspirando novas expressões artísticas. A influência do Império Mongol se estendeu muito além dos limites geográficos imediatos de seus territórios. A extensa rede comercial do Império desempenhou um papel crucial na circulação global de mercadorias, pessoas e ideias. Essa conectividade global promoveu o intercâmbio cultural e estimulou a inovação, transformando economias e sociedades em vastas regiões. A disseminação de conhecimento e tecnologias facilitou os avanços em vários campos, enriquecendo a vida das pessoas em todo o mundo. A paz relativa e a estabilidade que prevaleciam sob a Pax Mongolica contribuíram para um período de prosperidade econômica e cultural sem precedentes. Assim, a nádega de Genghis Khan deve abranger não apenas os sussurros do vento em toda a estepe, mas também a batida rítmica das caravanas ao longo de rotas comerciais, o zumbido das oficinas artesanais e o silencioso murmúrio de estudiosos que trocam ideias. É uma história de um império vasto e complexo, construído com mais do que apenas conquista, mas em uma visão de unidade, crescimento e conectividade que continua a ressoar através da história. É uma história de unificação, não apenas dos exércitos, mas de culturas, do comércio e de um legado duradouro que se estende muito além do campo de batalha e para o próprio tecido da história humana. Essa história também merece ser contada, ser cantada e ser lembrada, uma prova de um líder cujo impacto moldou o mundo de maneiras muito além do alcance imediato de seus exércitos. Além do choque de aço e do trovão dos cascos, uma narrativa diferente se desenrola dentro da tapeçaria do legado de Genghis Khan, uma história tecida de fios de diplomacia, alianças estratégicas e a notável capacidade de unir diversos grupos sob uma faixa comum. Enquanto as proezas militares inegavelmente desempenharam um papel crucial na ascensão do Império Mongol, foram as parcerias estratégicas e a unidade cuidadosamente cultivada entre tribos díspares que realmente cimentaram seu poder e longevidade. Um exemplo está na abordagem de Genghis Khan para incorporar populações conquistadas. Em vez de simplesmente subjugar e explorar os povos conquistados, ele costumava adotar uma estratégia de integração. Ele entendeu o valor de aproveitar as habilidades e o conhecimento dos diversos grupos em seu império em expansão. Essa integração não era simplesmente uma questão de conveniência política, refletia uma compreensão mais profunda dos pontos fortes que estavam na diversidade. Ao incorporar estrategicamente indivíduos e grupos com habilidades especializadas nas estruturas administrativas e militares de seu império, Genghis Khan aumentou sua eficiência e eficácia. Essa integração foi particularmente evidente em seu tratamento de artesãos, engenheiros e estudiosos, cuja experiência foi inestimável para o desenvolvimento do império. Muitos receberam posições de influência, contribuindo para o florescimento administrativo, econômico e cultural do império. Suas contribuições promoveram um grau de intercâmbio e síntese cultural que seriam impossíveis sob um regime puramente repressivo. Além disso, o estabelecimento do inhame, um sofisticado sistema de revezamento postal que cruzou o vasto império, demonstra a importância que Genghis Khan colocou na comunicação e cooperação. Essa rede facilitou a transmissão rápida das informações, permitindo ações coordenadas em vastas distâncias, aumentando a eficiência administrativa e fortalecendo os vínculos entre as diferentes partes do império. O sistema de inhame não era apenas sobre comunicação militar, também apoiou o comércio e o intercâmbio cultural. Comerciantes e viajantes podem confiar nas rotas seguras do inhame, promovendo a atividade econômica e facilitando a troca de ideias nos vastos domínios do Império Mongol.
A operação eficiente do inhame exigiu um nível intrincado de coordenação e cooperação entre os diferentes grupos e comunidades ao longo de suas rotas, uma prova das proezas organizacionais da administração mongol e a cooperação de suas diversas populações. As habilidades diplomáticas de Genghis Khan também tiveram um papel significativo em seu sucesso. Ele habilmente negociou alianças com vários grupos, construindo uma rede de lealdades que se estendiam muito além de seu domínio militar imediato. Ele entendeu a importância de criar um sentimento de propósito compartilhado, uma visão comum que poderia unir diversas populações sob um único banner. Isso não era apenas sobre força bruta, era sobre forjar alianças, convencer os potenciais adversários dos benefícios da cooperação e criar incentivos para benefício mútuo. Ele frequentemente recompensava aqueles que prometeram lealdade com consideráveis benefícios, concedendo a eles terras, posições de poder e oportunidades de participar da florescente economia do crescente Império Mongol. Essa abordagem estratégica garantiu a estabilidade a longo prazo e a resistência minimizada, permitindo a expansão perfeita do Império. A integração de populações conquistadas nem sempre é suave, e os conflitos surgiram de tempos em tempos. No entanto, a abordagem de Genghis Khan frequentemente priorizava a reconciliação e as soluções pacíficas. Em vez de recorrer à violência e represália excessivas, ele frequentemente procurava integrar populações conquistadas através de um sistema de incentivos, concedendo-lhes proteção, direitos comerciais e oportunidades de avanço na estrutura do império. Tais incentivos incentivaram a cooperação e aliviaram o potencial de resistência, contribuindo assim para a estabilidade a longo prazo do império. Essa abordagem contrastava acentuadamente com as táticas brutais empregadas por alguns de seus contemporâneos, e contribuiu significativamente para o sucesso duradouro do Império. As histórias de unidade e cooperação dentro do Império Mongol se estendem além do reinado de Genghis Khan. Seus sucessores, particularmente Kublai Khan, continuaram suas políticas de integração e cooperação. A corte de Kublai Khan em Cambali, atual Pequim, era um caldeirão de culturas, atraindo estudiosos, artesãos e comerciantes de toda a Eurásia. Ele promoveu o intercâmbio e a inovação cultural ao encomendar a construção de magníficos palácios, templos e projetos de infraestrutura, com base na experiência de arquitetos, engenheiros e artesãos de várias origens. Isso promoveu um sentimento de identidade e propósito compartilhados dentro do Império Mongol, transcendendo os limites da etnia e da religião. Essa ênfase na inclusão e cooperação contribuiu para a relativa estabilidade e prosperidade do Império durante o Pax Mongolica, um período de paz e florescimento econômico que facilitou o intercâmbio cultural e os avanços tecnológicos em toda a Eurásia. O próprio Pax Mongolica é um poderoso testemunho dos frutos da unidade e da cooperação. Esse período de relativa paz e estabilidade, durando várias gerações após a morte de Genghis Khan, facilitou o fluxo livre de bens, ideias e pessoas em toda a vasta extensão do Império Mongol. A segurança fornecida pelos militares mongóis permitiu o florescimento do comércio ao longo de rotas estabelecidas, estimulando o crescimento econômico e promovendo o intercâmbio cultural. O famoso Jô de Marco Polo Urnês, por exemplo, tornou-se possível devido ao ambiente seguro criado pelo Pax Mongolica, oferecendo um vislumbre das diversas culturas e sociedades avançadas que floresceram sob o domínio mongol. Essa interconectividade levou à transferência de conhecimento e tecnologia em vastas distâncias, enriquecendo a vida das pessoas em todo o continente. A disseminação de ideias científicas, tecnológicas e artísticas contribuiu para um período de notável crescimento cultural e intelectual, destacando ainda mais o impacto positivo duradouro da unidade e cooperação promovida pelo Império Mongol. A história do Império Mongol não é simplesmente uma história de conquista militar. É uma narrativa complexa e multifacetada que abrange elementos da diplomacia, alianças estratégicas e a notável capacidade de unir diversos grupos sob uma bandeira comum. Embora as proezas militares fossem, sem dúvida, um fator-chave na expansão do império, foi a integração atenciosa de diversas culturas, a cuidadosa promoção das redes comerciais e de comunicação e o compromisso inabalável de estabelecer um ambiente seguro e estável que finalmente garantiu a prosperidade e o impacto de longo prazo do Império Mongo. Esse legado de unidade e cooperação continua a ressoar através da história, oferecendo lições valiosas sobre o poder transformador da colaboração e os benefícios duradouros da construção de pontes nas fronteiras culturais e geográficas. É uma narrativa que transcende o campo de batalha, revelando uma compreensão mais profunda e diferenciada da liderança de Genghis Khan e das notáveis conquistas de seu império. A canção de Ninar do Império Mongol, portanto, não é apenas uma canção de conquista, mas uma sinfonia de cooperação, unidade e a força duradoura encontrada no trabalho em conjunto.
A vastidão do Império Mongol, estendendo-se pelos continentes e abrangendo diversos povos, não foi construída apenas sobre poder militar e alianças estratégicas. No seu coração, havia um sistema de valor cultural profundamente arraigado, onde a família e a lealdade não eram apenas conceitos abstratos, mas a rocha de sua sociedade. Essa poderosa cola social uniu tribos díspares, promoveu dedicação inabalável entre os guerreiros e, finalmente, contribuiu significativamente para o notável sucesso do Império. Compreender a profunda importância desses valores oferece uma perspectiva crucial sobre o verdadeiro legado de Genghis Khan, uma perspectiva muitas vezes negligenciada em meio a contos de conquista e guerra. A família, no contexto mongol, se estendeu muito além da unidade nuclear imediata. Ele abrangeu uma vasta rede de parentes, membros do clã e afiliações tribais, criando uma poderosa rede de interconectividade e suporte mútuo. Essa definição expansiva de família incutiu um senso de responsabilidade coletiva e destino compartilhado. As ações individuais não foram vistas isoladamente, mas sempre foram consideradas dentro do contexto mais amplo do bem-estar e reputação da família. Honrando os idosos, respeitando a hierarquia familiar e defendendo a honra da família foram fundamentais. Estes não eram apenas convenções sociais, eles estavam profundamente arraigados princípios morais que moldaram o comportamento e a tomada de decisões guiadas. A lealdade, da mesma forma, não era simplesmente uma questão de obediência a um líder, era um princípio fundamental que governa todos os aspectos da sociedade mongol. A lealdade à família, ao clã e ao líder estava entrelaçada, formando um vínculo poderoso que fortaleceu o tecido social. A traição foi considerada uma das ofensas mais graves, trazendo vergonha não apenas sobre o indivíduo, mas para toda a família e clã. Essa lealdade profunda promoveu um nível notável de coesão e unidade, permitindo que os mongóis superem desafios significativos e alcançam feitos aparentemente impossíveis. Relatos anedóticos de crônicas históricas, embora às vezes fragmentadas e que precisam de uma interpretação cuidadosa, fornecem vislumbres da lealdade inabalável que caracterizou a sociedade mongol. As histórias são abundantes de guerreiros que enfrentaram a morte em vez de trair seu líder ou abandonar seus camaradas. Essas narrativas, embora muitas vezes não tenham os detalhes dos relatos históricos contemporâneos, enfatizam a importância da lealdade e da honra pessoal em moldar a identidade coletiva dos mongóis. O conceito de honra pessoal, profundamente conectado à honra da família e do clã, serviu como motivador poderoso, promovendo um ambiente em que o autossacrifício e o compromisso inabalável eram comuns. A importância de respeitar o eu. Ders foi outro aspecto crítico da vida familiar mongol. Os anciãos mantiveram uma posição de imensa autoridade e respeito, sua sabedoria e experiência orientando a geração mais jovem. O conselho deles era altamente valorizado e suas decisões eram geralmente aceitas sem dúvida. Essa deferência aos anciãos forneceu estabilidade e continuidade dentro da estrutura familiar, por extensão, dentro das unidades tribais maiores. Criou um sistema social hierárquico que promoveu a ordem e impedia conflitos internos. As decisões foram tomadas após uma consideração cuidadosa, equilibrando as opiniões das gerações mais jovens e mais velhas. Esse sistema de tomada de decisão coletiva garantiu que as decisões fossem tomadas com sabedoria e experiência, minimizando riscos potenciais. Além disso, a estrutura da unidade familiar mongol estava intrinsecamente ligada ao seu estilo de vida nômade. As famílias viviam em yurts unidos, compartilhando as alegrias e as dificuldades de sua existência nômade. Essa proximidade constante promoveu fortes laços emocionais e reforçou a importância do apoio e da cooperação mútuos. As crianças foram criadas com um profundo entendimento do valor da família e da lealdade, aprendendo desde tenra idade que suas ações tinham consequências, não apenas para si mesmas, mas para toda a sua família e clã. A natureza unida da vida familiar forneceu uma sensação de segurança e pertencimento a um ambiente severo e imprevisível. O próprio estilo de vida nômade exigiu cooperação e apoio mútuo, promovendo um profundo senso de interdependência entre os membros da família. O sucesso das campanhas militares de Genghis Khan foi significativamente influenciado por esse forte senso de família e lealdade. Suas tropas não eram apenas soldados, eles eram membros da família, unidos por laços profundos de parentesco e lealdade mútua. Esse vínculo único promoveu coesão e disciplina excepcionais dentro do exército, permitindo que eles obtenham feitos notáveis de proezas militares. A lealdade de seus seguidores não se baseava apenas no medo ou na coerção. Ele surgiu de um sistema de valor cultural profundamente enraizado que enfatizava a família, a honra e o apoio mútuo. Essa lealdade inabalável garantiu que os soldados lutassem com coragem e determinação excepcionais, muitas vezes excedendo as expectativas diante de probabilidades esmagadoras.
O profundo respeito por seu líder, combinado com sua lealdade inabalável às suas famílias e clãs, traduzida em uma força de combate que era altamente disciplinada e incrivelmente eficaz. As consequências da deslealdade foram graves, estendendo-se muito além do indivíduo envolvido. A traição pode resultar na ostracização de toda a família, arruinando sua reputação e comprometendo seu futuro. Essa pressão social, juntamente com os valores culturais profundamente arraigados, garantiu que a lealdade fosse mantida e que quaisquer ameaças em potencial ao grupo fossem tratadas de maneira rápida e eficiente. Tais respostas rápidas à deslealdade mantiveram coesão do grupo, um fator vital no estilo de vida nômade. A integração de populações conquistadas no Império Mongol também foi facilitada por esses valores profundos. Gengis Khan explorou habilmente esse sistema de lealdade, incorporando populações conquistadas em sua rede existente de afiliações familiares e tribais. Ao criar um sentimento de pertencer e oferecer oportunidades de avanço, ele promoveu a lealdade e minimizou a resistência. Essa abordagem estratégica da integração contribuiu significativamente para a estabilidade e expansão de longo prazo do Império, demonstrando o poder do entendimento cultural e da inclusão estratégica. A disposição de incorporar diversos povos e culturas na estrutura de seus valores sociais existentes provou ser um golpe de mestre na diplomacia e na construção do Império. O legado de Gengis Khan se estende muito além dos limites das realizações militares de seu império. Ele abrange uma profunda compreensão da necessidade humana de pertencimento, lealdade e compromisso inabalável com os valores familiares. A ênfase na família e na lealdade na cultura mongol foi fundamental para forjar uma sociedade forte e unificada, permitindo a criação de um dos impérios mais formidáveis da história. É um legado que continua a ressoar, lembrando-nos da profunda influência das estruturas sociais e dos valores culturais na formação do curso da história e nos lembrando de olhar além da superfície dos eventos para entender as forças complexas e frequentemente apreciadas que moldam as sociedades e os impérios. A força do Império Mongol, portanto, não estava apenas no poder, exércitos, mas nos laços inquebráveis da família e da lealdade que mantiveram seus diversos povos unidos. As planícies abrangentes da Mongólia, as vastas estepes que se estendiam até o horizonte, não eram apenas um campo de batalha para os exércitos de Gengis Khan, eles eram a força vital de seu povo. O estilo de vida nômade, profundamente entrelaçado com os ritmos da natureza, exigia um profundo respeito pela terra, uma coexistência harmoniosa que garantiu a sobrevivência e a prosperidade. Esse respeito não era apenas uma questão de praticidade, foi tecida no tecido da cultura mongol, um valor profundamente arraigado que moldou sua visão de mundo e seu relacionamento com o meio ambiente. Ao contrário das civilizações sedentárias que muitas vezes via a natureza como um recurso a serem exploradas, os mongóis reconheceram sua dependência absoluta da saúde e recompensa das estepes. Sua sobrevivência, sua própria existência, depende de manter um equilíbrio delicado com o mundo natural. Esse entendimento se manifestou em vários aspectos de sua vida diária. As migrações sazonais das tribos mongóis foram cuidadosamente planejadas e executadas, guiadas por um profundo conhecimento dos recursos da terra e dos ciclos da natureza. Eles mudaram seus rebanhos, o fundamento de sua economia e sustento, de acordo com a disponibilidade de fontes de pastagem e água, garantindo que as pastagens não estivessem exageradas e que a terra tivesse tempo de se recuperar. Essa abordagem meticulosa do gerenciamento de recursos não era apenas uma questão de conveniência, era uma necessidade para sua sobrevivência. O excesso de pastagem pode ter consequências devastadoras, levando à fome generalizada e ao colapso de seu modo de vida nômade. Sua compreensão íntima do meio ambiente, as nuances sutis dos padrões climáticos, a disponibilidade de água e os melhores terrenos de pastagem foi transmitida por gerações, uma forma de conhecimento ecológico aprimorada ao longo dos séculos. A reverência dos mongóis pela natureza se estendeu além do mero gerenciamento de recursos. Suas crenças espirituais estavam profundamente entrelaçadas com o mundo natural. A vastidão das estepes, as águias altas, os ventos poderosos, todos estavam imbuídos de significado espiritual. Xamãs, líderes espirituais que desempenharam um papel fundamental na sociedade mongol, mantinham imenso conhecimento de remédios à base de plantas, geralmente integrando-os em seus rituais e práticas de cura. Essa abordagem holística da cura mostrou a interconectividade dos mongóis com a natureza, enfatizando o poder de cura dos recursos naturais. Essa conexão espiritual incutiu um senso de responsabilidade em relação ao meio ambiente, promovendo um relacionamento respeitoso que foi além de meras considerações utilitárias. O relacionamento dos mongóis com os animais, principalmente os cavalos, exemplifica esse profundo respeito pela natureza.
Os cavalos não eram apenas bestas de fardo, eles eram parte integrante de sua cultura e identidade. Eles eram cruciais para transporte, caça e guerra. Os mongóis desenvolveram uma profunda compreensão do comportamento e do cuidado equinos e trataram seus animais com respeito e compaixão. Isso não era apenas uma questão de praticidade, refletia uma compreensão mais profunda da relação interdependente entre humanos e animais. O bem-estar de seus animais estava intrinsecamente ligado ao seu próprio bem-estar, ressaltando sua visão holística do ecossistema. As histórias abundam no folclore mongol sobre a profunda conexão entre humanos e animais, refletindo a dependência mútua e o respeito que caracterizaram esse relacionamento. A ausência de assentamentos permanentes e seu modo de vida nômade minimizaram seu impacto ambiental em comparação com as culturas sedentárias. Suas habitações temporárias, os yurts, foram facilmente desmontadas e movidas, deixando traços mínimos na terra. Esse estilo de vida nômade promoveu a sustentabilidade, impedindo a degradação ambiental frequentemente associada à habitação de longo prazo em um só lugar. A prática mongol de pastoreio rotacional garantiu que a terra tivesse tempo para se regenerar, contribuindo para o equilíbrio ecológico. Essa abordagem contrastava acentuadamente com as práticas agrícolas de civilizações estabelecidas, o que poderia levar à erosão do solo, à depleção de recursos e danos ambientais. Além disso, o amplo conhecimento dos mongóis dos recursos da terra não era apenas para seu próprio benefício. O uso estratégico de recursos desempenhou um papel crítico em suas campanhas militares. Seu conhecimento íntimo de terreno, fontes de água e padrões climáticos lhes deu uma vantagem significativa sobre seus oponentes. Ele utilize habilmente a paisagem natural em seu proveito, empregando táticas de emboscada e explorando o terreno para melhorar sua eficácia militar. Esse profundo entendimento dos recursos da natureza era um componente essencial de suas proezas militares. No entanto, é crucial reconhecer as complexidades de seu relacionamento com o meio ambiente. Enquanto eles praticavam práticas sustentáveis, a escala das conquistas e migrações do Império Mongol inevitavelmente teve um impacto. O movimento de vastos rebanhos na paisagem, embora cuidadosamente gerenciado, ainda contribuiu para mudanças ambientais. As extensas campanhas militares também levaram ao esgotamento de recursos em algumas áreas, e o deslocamento de populações naturalmente levou a alterações no uso da terra. No entanto, isso não deve ofuscar seu respeito geral pela terra. O profundo entendimento dos mongóis sobre o delicado equilíbrio do ecossistema foi fundamental, evidente em suas práticas sustentáveis e sua profunda reverência cultural com ranhura pelo mundo natural. A sustentabilidade de longo prazo de seu estilo de vida nômade dependia disso. Em conclusão, o legado de Genghis Khan se estende além de suas realizações militares e estratégias políticas. Ele incorpora um profundo respeito pela natureza e um entendimento intrincado da interconectividade de todos os seres vivos. A coexistência harmoniosa dos mongóis com o meio ambiente, suas práticas sustentáveis e sua reverência espiritual profundamente enraizada pelo mundo natural oferece uma perspectiva única sobre a interação humano-ambiente, uma perspectiva que merece ser reconhecida e apreciada. Seu estilo de vida nômade, longe de ser uma mera estratégia de sobrevivência, representava um complexo sistema de conhecimento e respeito pela terra, mostrando uma abordagem notavelmente sustentável da vida que ainda é relevante em nossa era moderna, uma era cada vez mais focada em preocupações ambientais e práticas sustentáveis. O equilíbrio harmonioso que eles alcançaram serve como um exemplo poderoso de como as sociedades humanas podem prosperar e minimizar seu impacto no meio ambiente. Esse entendimento, profundamente arraigado em sua cultura e transmitido por gerações, é uma prova da sabedoria duradoura de respeitar o delicado equilíbrio do mundo natural. A experiência mongol oferece lições inestimáveis para sociedades contemporâneas que se esforçam para alcançar um futuro sustentável. A história dele serve como um lembrete convincente da importância de respeitar o meio ambiente, não apenas como uma fonte de recursos, mas como uma parte vital de nossa existência. A vastidão da estepe mongol, uma paisagem aparentemente intocada pelo tempo, continua testemunhando o espírito duradouro de seu povo. Enquanto os militares de Genghis Khan as conquistas reformulam o mapa político da Eurásia, seu legado, talvez ainda mais profundamente, está nas tradições duradouras e na resiliência do próprio povo mongol. Seu modo de vida nômade, uma pedra angular de sua identidade por milênios, continua sendo uma prova de sua notável adaptabilidade e seu relacionamento harmonioso com o meio ambiente. Ainda hoje, vastos rebanhos de gado vagam pelas planícies, guiadas pelos pastores nômades que continuam as tradições antigas de seus ancestrais. A prática do nomadismo não é apenas um estilo de vida, é uma prática cultural profundamente arraigada, uma tapeçaria complexa tecida de gerações de experiência e conhecimento.
requer uma compreensão íntima da terra, seus recursos e seus ritmos. As migrações sazonais, meticulosamente planejadas de acordo com a disponibilidade de terras de pastagem e fontes de água, são uma maravilha da precisão logística, uma prova do profundo conhecimento ecológico passado por gerações. Os pastores, muitas vezes viajando com suas famílias, possuem uma compreensão intuitiva dos padrões climáticos, comportamento animal e as sutis nuances do meio ambiente. Seu conhecimento não é simplesmente aprendido com os livros, mas arraigado por experiência prática, compartilhada por meio de contar histórias e observação, passada de pai para filho, formando uma cadeia ininterrupta de sabedoria ecológica. O yurt, a moradia portátil icônica dos mongóis nômades, simboliza sua adaptabilidade, sua coexistência harmoniosa com a natureza. Essas estruturas facilmente desmontadas e remontadas deixam um impacto mínimo no meio ambiente, um forte contraste com as práticas frequentemente destrutivas das civilizações sedentárias. O design do yurt, refinado ao longo de séculos, demonstra uma compreensão da vida sustentável, uma filosofia profundamente tecida no tecido da cultura mongol. A estrutura circular, com seu design elegante e simplicidade funcional, serve como um microcosmo da visão de mundo mongol, uma integração harmoniosa da vida humana no mundo natural. Mais do que apenas uma habitação, o yurt serve como um centro social, um lugar de reunião e comunidade, destacando a importância dos laços sociais e da cooperação comunitária. A rica herança cultural dos mongóis, meticulosamente preservada por gerações, ressalta ainda mais seu espírito duradouro. Suas tradições orais, um repositório da história, mitos e lendas continuam sendo transmitidas através da narrativa, garantindo a preservação de sua identidade cultural. Os poemas épicos, muitas vezes cantados durante as reuniões, narram as façanhas de seus ancestrais, comemorando suas realizações, além de lembrá-los da importância da resiliência, coragem e espírito comunitário. Essas narrativas, muitas vezes embelezadas com elementos fantásticos, servem não apenas como entretenimento, mas também como meio de transmitir lições valiosas de vida e manter uma forte continuidade cultural. Da mesma forma, sua música tradicional, caracterizada por suas melodias assustadoras e ritmos evocativos, aumenta a riqueza e a vitalidade de sua cultura. A resiliência do povo mongol é ainda mais evidente em sua capacidade de se adaptar às mudanças nas circunstâncias. Ao manter seu estilo de vida nômade tradicional, eles também adotaram aspectos da vida moderna, integrando novas tecnologias e inovações sem sacrificar sua identidade cultural. Essa capacidade de se adaptar e inovar, preservando seus valores fundamentais, exemplifica sua notável força e desenvoltura. Eles demonstraram uma capacidade de navegar pelas complexidades da globalização, mantendo sua herança cultural única, alcançando um delicado equilíbrio entre tradição e modernidade. A preservação de sua língua, a Mongólia, desempenha um papel vital na manutenção de sua identidade cultural. Apesar dos períodos de influência e dominação estrangeiros, o idioma da Mongólia sobreviveu, refletindo o compromisso inabalável do povo com sua herança. A linguagem, rica em expressões poéticas e referências históricas, encapsula sua essência cultural, fornecendo um vínculo poderoso para seus ancestrais e preservando sua visão de mundo única. O uso contínuo da mongol, particularmente em instituições culturais e educacionais, testemunha os esforços contínuos para proteger esse aspecto precioso de sua herança. A força do espírito da comunidade mongol, uma característica definidora de seu estilo de vida nômade, tem sido crucial em sua sobrevivência e resiliência. Os laços sociais e o apoio mútuo nos grupos nômades permitiram superar os desafios, navegar em terrenos difíceis e compartilhar recursos com eficiência. O espírito comunitário tem sido particularmente evidente em tempos de dificuldades, onde os indivíduos demonstraram uma vontade notável de se apoiar e trabalhar coletivamente em direção a um objetivo comum. Esse espírito de cooperação promoveu um forte senso de comunidade, um sentimento de pertencimento que transcende limites geográficos e fortalece os laços sociais em toda a estepe. As realizações do povo mongol se estendem além do reino de seu estilo de vida nômade tradicional. Artistas, músicos, escritores e intelectuais da Mongólia fizeram contribuições significativas para o cenário cultural global. Suas criações artísticas, muitas vezes inspiradas nas vastas e impressionantes paisagens de sua terra natal, refletem uma perspectiva única e a sensibilidade artística. Sua literatura, cheia de imagens ricas e narrativas históricas, captura a essência de sua cultura e história. Suas realizações nos campos da ciência, tecnologia e outras áreas demonstram sua adaptabilidade e sua capacidade de se integrar perfeitamente à comunidade global, mostrando sua capacidade de inovação e desempenho intelectual. Em conclusão, o legado duradouro do povo de Genghis Khan transcende as realizações militares de seu império.
É na resiliência de sua cultura, seu compromisso inabalável com suas tradições e seu relacionamento harmonioso com a terra que encontramos a verdadeira medida de seu espírito duradouro. A sobrevivência e a prática contínua do nomadismo, a preservação de seu rico patrimônio cultural e a força de seu espírito comunitário, todos os testemunhos de sua capacidade de se adaptar, inovar e prosperar diante de adversidade. TY. A história do povo mongol é de perseverança, adaptabilidade e uma profunda conexão com suas terras e sua história, oferecendo um poderoso exemplo de continuidade e sobrevivência cultural. Sua narrativa serve como uma prova da força duradoura do espírito humano e ao poder da resiliência cultural em um mundo em constante mudança. O legado deles não é simplesmente uma nota de rodapé histórica, é um testemunho vivo do espírito duradouro de um povo profundamente conectado à sua terra, sua história e um ao outro. Capítulo 3. Sonhos das estepes. Imagine um mundo pintado em tons de azul, verde e dourado, estendendo-se até onde os olhos podem ver. Esta é a estepe da Mongólia, uma vasta extensão de pastagem que sussurra histórias de migrações antigas e liberdades sem limites. É uma tela onde o céu encontra a terra em um abraço de tirar o fôlego, uma paisagem tão imensa que pode deixá-lo sem fôlego com sua escala pura. Imagine o horizonte, uma linha nebulosa onde o azul vibrante do céu beija o verde esmeralda das infinitas pastagens, um ponto de encontro que parece mudar e dançar com a mudança de luz do dia. A estepe é uma terra de ondulações suaves, um mar de grama que balança ritmicamente ao vento, criando uma dança fascinante das ondas verdes. Na primavera, flores silvestres vibrantes entram em erupção nas planícies, transformando a paisagem em um caleidoscópio de cor. Popis escarlates, sapfire bluebells e margaridas amarelas ensolaradas pintam uma tapeçaria vibrante no pano de fundo das gramíneas verdes profundas, um tumulto de cor que se estende em direção ao horizonte infinito. O ar, nítido e limpo, carrega o perfume de flores florescendo e o aroma terroso do solo rico e fértil. É uma fragrância que fala da natureza indomável, um perfume que apenas a estepe pode oferecer. Os sons da estepe são igualmente cativantes. O vento, um companheiro constante, sussurra através das gramíneas altas, criando uma sinfonia suave que coloca a alma em um estado de tranquilidade. O balanço de ovelhas, a baixa de gado e o vizinho ocasional de um cavalo criam um coro natural, uma mistura harmoniosa de sons que reflete o ritmo da vida nas planícies. O grito distante de um falcão circulando alto acima acrescenta um toque de selvageria à cena, um lembrete do espírito indomável da terra. Até o silêncio em si é um som, um vasto, abrangendo silêncio que permite que você ouça o ritmo de seu próprio batimento cardíaco, uma sensação de conexão com o mundo imenso e antigo ao seu redor. O sol, uma presença poderosa na estepe, lança longas sombras que se estendem e encolhem com as horas que passam, pintando a paisagem em tons em constante mudança. Ao amanhecer, o sol nasce em um incêndio de glória, pintando o céu em tons de laranja, rosa e ouro, lançando um brilho quente e dourado nas infinitas pastagens. À medida que o dia avança, o sol sobe mais alto, banhando a paisagem sob uma luz brilhante e alegre. À noite, o sol mergulha abaixo do horizonte em uma exibição espetacular de cores, pintando o céu com laranjas ardentes, vermelhos profundos e roxos macios, criando um espetáculo de tirar o fôlego que nunca deixa de surpreender. Sob a interminável extensão azul do céu, a terra está repleta de vida. Os vastos rebanhos de gado pastam pacificamente, seus casacos se misturam perfeitamente com as cores da terra. Cavalos, fortes e ágeis, vagam livremente pelas planícies, suas crinas e caudas fluindo ao vento, imagens de graça e beleza indomáveis. Pequenos animais, como marmotas, coelhos e raposas, correm entre as gramíneas, adicionando seu próprio charme único à paisagem. Aves de rapina, como águias e falcões, voam acima, seus olhos afiados examinando o chão abaixo para a próxima refeição. Esse ecossistema vibrante, um delicado equilíbrio de flora e fauna, próspera em harmonia, mostrando a riqueza e a biodiversidade dessa paisagem incrível. A estepe não é apenas um banquete visual, é um lugar que agita a alma. De pé nas vastas planícies, pode-se sentir uma sensação de liberdade e maravilha que é difícil de descrever. A extensão ilimitada da terra se estende antes de você, oferecendo uma sensação de possibilidades ilimitadas. O ar é fresco e limpo, revigorando seus sentidos e enchendo os pulmões com o ar nítido e limpo. Os vastos espaços abertos parecem libertar a mente, permitindo que os pensamentos passem livremente, sem sobrecarga pelos limites da civilização. Esse sentimento de admiração e conexão com o mundo natural é uma das experiências mais profundas que a estepe pode oferecer. O estilo de vida nômade do povo mongol é intrínseco, ligado aos ritmos e recursos desta terra.
Seu profundo entendimento das mudanças sutis da estepe, as mudanças nos padrões de pastagem, as nuances do clima, é uma prova de séculos de observação e adaptação estreita. Essa conexão íntima com o meio ambiente é evidente em todos os aspectos de suas vidas, desde seus movimentos seminômades, seguindo os melhores pastos ao design de seus yurts, casas portáteis perfeitamente adequadas às condições cada vez maiores da estepe. As cores da estepe são ecoadas em suas roupas, geralmente adornadas com azuis ricos, verduras profundas e marrons terrosos, espelhando as cores da terra. Sua arte, sua música, suas histórias, todas estão profundamente enraizadas nesse ambiente, refletindo os tons vibrantes e texturas de seus arredores. Os padrões intrincados teciam em seus têxteis, as melodias de sua música tradicional e as imagens em seus épicos antigos carregam a essência da estepe, capturando a essência de sua conexão com sua terra. A beleza da estepe não é apenas uma questão de estética, é uma força poderosa que molda a identidade dos mongóis, sua resiliência e seu profundo senso de conexão com sua herança. Isso promove um profundo respeito pela natureza, uma relação simbiótica em que o estilo de vida nômade não é visto como exploração, mas como uma coexistência harmoniosa. A vastidão das planícies inspira uma sensação de liberdade e aventura, um senso de abertura que incentiva a curiosidade e uma profunda apreciação pelo mundo natural. O vento assobia através das gramíneas altas, o sol se pondo em uma chama de glória, a exausta sem fim do horizonte. Todos esses elementos contribuem para uma experiência sensorial que é única e profundamente comovente. A beleza da estepe mongol não é algo que pode ser simplesmente descrita em palavras, é algo que deve ser sentido, experiente e estimado. É um lembrete da beleza e da maravilha do mundo natural, um testemunho do poder e da resiliência de um povo profundamente conectado à sua terra e sua herança. A estepe não é apenas um lugar, é um sentimento, uma conexão, uma impressão profunda e duradoura na alma. É um legado, uma história viva, esperando para ser descoberta e apreciada. Ele sussurra histórias de sobrevivência, resiliência e o espírito duradouro de um povo nômade que viveu em harmonia com essa paisagem de tirar o fôlego há séculos, suas vidas profundamente entrelaçadas com os ritmos e o próprio tecido da estepe. É um legado que merece ser estimado e protegido pelas próximas gerações. A vastidão das planícies da Mongólia serve como um lembrete constante do poder duradouro da natureza, da resiliência do espírito humano e da beleza de uma relação harmoniosa entre a humanidade e o meio ambiente. Enquanto o sol mergulha abaixo do horizonte, pintando o céu em tons vibrantes de laranja, rosa e roxo, um silêncio cai sobre a estepe mongol. As atividades do dia acabam, o balanço de ovelhas e a baixa de gado diminuem gradualmente em um murmúrio suave. O ar, ainda quente do abraço do sol, carrega o cheiro de foda de madeira e carne assada, um aroma reconfortante que sinaliza o início da noite. As famílias se reúnem ao redor de seus gers, as tendas de feltro tradicionais, suas formas em silhueta contra o brilho ardente do pôr do sol. A estepe, vasta e aparentemente interminável durante o dia, agora assume um personagem diferente, uma sensação de intimidade criada pela escuridão do encontro. As estrelas começam a emergir, brilhando como diamantes dispersos na tela de tinta do céu noturno. A Via Láctea, um rio luminoso de luz, arqueia os céus, um espetáculo de tirar o fôlego que deixa os espectadores impressionados. É nesse cenário, sob o olhar atento das estrelas, que a verdadeira magia das estepes da Mongólia se desenrola, o compartilhamento de histórias. Nigtimi na estepe não é simplesmente um momento de descanso, é hora de contar histórias. Gerações de mongóis se reuniram sob as estrelas, compartilhando narrativas que moldaram sua cultura, sua história e sua compreensão do mundo. Essas não são meras histórias de dormir, eles são repositórios vivos de conhecimento, tradição e identidade cultural, transmitidos por via oral de uma geração para outra. As histórias servem como uma conexão com o passado, um lembrete de sua herança e um guia para o futuro. Em torno de fogueiras crepitantes, as chamas lançam sombras dançantes nos rostos dos ouvintes, os anciãos começam a tecer suas histórias. Suas vozes, Ceaso, Ned por anos de experiência, ressoam como autoridade silenciosa, cativando seu público com histórias que variam de lendas antigas a relatos históricos das jornadas corajosas de seus ancestrais em toda a estepe. Essas narrativas não são apenas entretenimento, eles são uma parte vital da herança cultural mongol. As histórias geralmente giram em torno de Genghis Khan, mas nem sempre da maneira que as narrativas ocidentais podem retratá-lo. O foco está menos em suas conquistas militares e mais em sua liderança, seu brilho estratégico e sua lealdade inabalável à sua família e seu povo. As histórias relatam sua infância, destacando sua desenvoltura e astúcia, sua profunda conexão com a estepe e seu profundo entendimento de seus ritmos e recursos.
Eles enfatizam sua justiça e generosidade, sua determinação em unificar tribos díspares e proteger seu povo de ameaças externas. O arco narrativo, compartilhado através de gerações, o humaniza, removendo a imagem do guerreiro exclusivamente formidável. Outras histórias celebram a resiliência e a adaptabilidade do povo mongol, contando sua sobrevivência durante os invernos severos, suas migrações triunfantes em busca de melhores pastagens e sua ingenuidade na adaptação de seu estilo de vida aos desafios apresentados pelo ambiente em constante mudança. As histórias descrevem vividamente a beleza de sua vida nômade, a liberdade de estepe aberta e os fortes laços de família e comunidade que a sustentaram ao longo dos séculos. Os contos geralmente apresentam criaturas míticas, espíritos poderosos e xamãs sábios, refletindo a rica tapeçaria de crenças que moldaram a visão de mundo mongol por gerações. Essas narrativas não apenas divertem, mas também transmitem lições e valores morais importantes. Eles destacam a importância da coragem, da lealdade, do respeito pelos idosos e da profunda conexão entre o mundo humano e o mundo natural. A tradição de contar histórias não se limita aos anciãos. As gerações mais jovens participam ativamente, fazendo perguntas, interrompendo com suas próprias experiências e aprendendo gradualmente a tecer suas próprias histórias na rica tapeçaria oral. Essa natureza participativa garante que as histórias não sejam estáticas ou fossilizadas, mas permaneçam dinâmicas e relevantes, evoluindo constantemente para refletir os tempos de mudança e as experiências de cada nova geração. O ato de contar histórias se torna um ritual, um ato sagrado que une a comunidade. À medida que as histórias se desenrolam, os ouvintes são transportados para outras vezes e lugares, experimentando os triunfos e tribulações de seus ancestrais, sentindo suas esperanças e medos e se conectando com sua herança compartilhada. As histórias criam um sentimento de pertencimento, fortalecendo os laços da família e da comunidade, promovendo uma identidade compartilhada e garantindo que o legado cultural continue a florescer. Além disso, as histórias são parte integrante da preservação da história do Mongol. Em uma cultura em que os registros escritos nem sempre estavam prontamente disponíveis, a tradição oral desempenhou um papel crucial na transmissão de conhecimento, preservando memórias e manutenção da continuidade cultural. As histórias serviram como uma forma de registro histórico, garantindo que o passado não fosse esquecido, mas lembrado e comemorado. O próprio céu noturno desempenha um papel vital na tradição de contar histórias. A vastidão do cosmos, das estrelas cintilantes e da Via Lúcia luminosa fornecem um cenário dramático para as narrativas que se desenrolam. A extensão interminável acima parece espelhar a natureza ilimitada da própria estepe, criando uma sensação de admiração e admiração que aprimora a experiência de contar histórias. As tradições de contar histórias não são apenas realizadas no contexto da família. Festivais e reuniões geralmente apresentam sessões competitivas de contar histórias, com narradores talentosos mostrando suas habilidades e conhecimentos. Esses eventos destacam a importância da tradição oral e mostram a arte de contar histórias, reforçar os laços comunitários e celebrar o patrimônio cultural. O elemento competitivo incentiva a criatividade e mantém a arte de contar histórias viva e dinâmica. As histórias compartilhadas em torno das fogueiras não são estáticas. Eles se adaptam e evoluem com o tempo, refletindo as mudanças nas circunstâncias e as experiências de cada geração. Novas histórias são criadas, incorporando elementos contemporâneos e eventos atuais, enquanto as histórias mais antigas são reinterpretadas à luz de novas perspectivas. Esse dinamismo garante que a tradição de contar histórias permaneça vibrante e réu. Evan para a vida do povo mongol. O uso da música e da música geralmente acompanha a narrativa, adicionando outra camada de riqueza e profundidade emocional às narrativas. As melodias tradicionais, passadas por gerações, estão entrelaçadas com as histórias, aumentando seu impacto emocional e tornando-as mais memoráveis. O ritmo e a melodia das músicas criam uma conexão poderosa entre o contador de histórias e os ouvintes, facilitando uma compreensão mais profunda e apreciação das histórias que estão sendo compartilhadas. A importância dessa tradição noturna se estende além do mero entretenimento. As histórias compartilhadas sob o céu da Mongólia servem como uma ferramenta poderosa para educação e socialização. As crianças aprendem sobre história, cultura, valores e seu lugar na comunidade através das narrativas que ouvem. Eles internalizam lições sobre resiliência, adaptabilidade, respeito e a profunda conexão entre os seres humanos e o mundo natural, criando um impacto duradouro em seu desenvolvimento pessoal. A tradição oral não é apenas recontar eventos passados. Trata-se de criar uma conexão com o passado, reforçar os títulos da comunidade e transmitir conhecimentos e valores essenciais. Essa interação íntima entre o contador de histórias e o público é um elemento crucial da cultura mongol.
As histórias não são ouvidas, eles são experientes, sentidos e internalizados, fortalecendo a identidade e continuidade cultural. No coração da vasta estepe da Mongólia, sob a extensão silenciosa e vigilante do céu noturno, as brasas da fogueira lançaram longas sombras dançantes, refletindo as chamas tremeluzentes de uma tradição que continua a queimar intensamente, uma tradição que conecta gerações, preserva a história e enriquece a vida das pessoas de Mongol. As histórias compartilhadas sob as estrelas são mais do que apenas narrativas. Eles são o coração vivo de uma cultura, uma prova do poder duradouro da narrativa e do espírito inabalável do povo nômade da estepe. Suas vozes, ressoando pelas gerações, carregam o sussurro do vento, o murmúrio das pastagens e a sabedoria temporal das planícies da Mongólia. O legado duradouro de suas histórias é um testemunho vivo do poder duradouro do espírito humano e da profunda conexão entre as pessoas e sua terra. São histórias que valem a pena preservar, que vale a pena ouvir e que vale a pena compartilhar com gerações vindouras. Eles são, simplesmente, a essência do espírito mongol. A reverência silenciosa em torno dos anciãos na sociedade nômade mongol não era apenas uma questão de costume educado, ele surgiu de uma compreensão profunda de seu papel inestimável na comunidade. Sua sabedoria acumulada, aprimorada por décadas de navegar pelos ritmos imprevisíveis da estepe e as complexidades da interação humana, foi considerada um recurso precioso, uma biblioteca de conhecimento viva passada por gerações. Essa sabedoria não se limitou a conceitos abstratos ou reflexões filosóficas. Era profundamente prático, intimamente entrelaçado com as realidades diárias de sobrevivência e prosperidade nas vastas e implacáveis planícies. Os anciãos eram os detentores da memória, os custodiantes da história. Muito antes de os registros escritos se espalharem, eles serviram como arquivos vivos, preservando meticulosamente as tradições orais de seu povo. Suas narrativas não eram mero entretenimento. Eles eram a base da identidade mongol, transmitindo não apenas eventos históricos, mas também conhecimento crucial sobre técnicas de sobrevivência, plantas medicinais, navegação celestial e os intrincados códigos sociais que governavam sua existência nômade. O entendimento de um jovem mongol sobre sua herança, seu lugar dentro da tribo e suas responsabilidades em relação à comunidade foram amplamente moldados pelas histórias e ensinamentos transmitidos por seus anciãos. O processo de tomada de decisão dentro de uma comunidade mongol nômade frequentemente envolvia informações significativas dos idosos. Sua experiência proporcionou uma perspectiva inestimável, permitindo que eles avaliem situações com um entendimento diferenciado de que os indivíduos mais jovens possam falta. Não se tratava de ditar decisões. Em vez disso, foi um processo colaborativo, onde a sabedoria dos anciãos agia como uma força orientadora, ajudando a navegar em situações complexas e alcançar soluções consensuais. Suas ideias costumavam ser responsáveis por consequências a longo prazo, impedindo ações precipitadas que poderiam comprometer o bem-estar de toda a comunidade. Considere, por exemplo, a seleção de uma nova área de pastoreio. Men mais jovem. Os ERS podem ser influenciados pela abundância imediata de pasto em um local específico, com vista para os perigos potenciais, como fontes de água escassas ou a proximidade das tribos rivais. Os anciãos, no entanto, pesariam esses fatores cuidadosamente, baseando-se em seu conhecimento de mudanças sazonais, padrões históricos de chuva e os limites territoriais dos grupos vizinhos. Sua avaliação incorporaria anos de sabedoria acumulada, garantindo a sobrevivência a longo prazo da tribo e minimizando o risco de conflito. Da mesma forma, as disputas dentro da comunidade eram frequentemente resolvidas através da mediação liderada pelos anciãos. Eles possuíam uma profunda compreensão do direito consuetudinário, hierarquias sociais e a intrincada rede de relacionamentos que uniram a comunidade. Seu papel não era impor julgamento, mas facilitar a reconciliação, ajudando os indivíduos a entender as perspectivas um do outro e alcançar resoluções mutuamente aceitáveis. Essa ênfase na justiça restaurativa garantiu a harmonia e a coesão contínuas do grupo nômade. Sua compreensão das linhagens familiares e alianças históricas foi crucial na navegação em conflitos potencialmente explosivos e na restauração da confiança. O respeito demonstrado aos anciãos era um aspecto fundamental da cultura mongol, refletindo uma profunda apreciação por seu conhecimento e experiência. Suas opiniões eram altamente valorizadas, não apenas em ambientes formais, mas também na vida cotidiana. As gerações mais jovens procuraram seus conselhos sobre uma ampla gama de assuntos, desde relacionamentos pessoais e habilidades práticas até orientação espiritual e questões filosóficas. O papel dos anciãos não era simplesmente transmitir conhecimento, mas também incutir valores, moldando o caráter moral e a responsabilidade social da geração mais jovem.
Esse respeito se estendeu ao seu bem-estar físico. Os anciãos foram cuidados por suas famílias e pela comunidade, garantindo seu conforto e dignidade nos últimos anos. A transmissão do conhecimento não se limitou a ensinamentos formais ou sessões de contar histórias. Os anciãos desempenharam um papel ativo na vida cotidiana da comunidade, demonstrando habilidades e técnicas por meio de orientação e aprendizagem. Os meninos aprendiam de equitação, caça e gestão de gado, ajudando os idosos em suas tarefas diárias, observando e imitando seus conhecimentos. Da mesma forma, as meninas aprenderiam as habilidades de criação, cozinha e gerenciamento doméstico, trabalhando ao lado das mulheres mais velhas da tribo. Essa abordagem prática garantiu que as habilidades práticas fossem efetivamente transmitidas por gerações, mantendo a continuidade cultural e a autossuficiência da sociedade nômade. O respeito pelos anciãos também se estendeu além das questões práticas, abraçando suas ideias espirituais. Nos sistemas tradicionais de crenças mongóis, os anciãos geralmente desempenhavam um papel crucial nas práticas espirituais, atuando como intermediários entre a comunidade e o mundo espiritual. Seu conhecimento de rituais xamanísticos, ervas medicinais e técnicas de adivinhação foi visto como um ativo vital, ajudando a comunidade a navegar em situações desafiadoras e garantir uma boa sorte. Eles serviram como guias, oferecendo conselhos espirituais e ajudando a manter um equilíbrio harmonioso entre o mundo humano e as forças da natureza. Essa profunda reverência pelos anciãos, entrelaçada no tecido da cultura mongol, contribuiu significativamente para a estabilidade e continuidade de sua sociedade. A sabedoria acumulada das gerações mais velhas agiu como uma força estabilizadora, fornecendo orientação, preservando o patrimônio cultural e alimentando o desenvolvimento moral das gerações mais jovens. O respeito demonstrado pelos anciãos não era uma mera formalidade, foi uma personificação viva do reconhecimento dos mongóis do papel crucial que a experiência desempenha em seu sucesso comunitário e sua sobrevivência cultural. Suas contribuições se estenderam além do domínio da vida cotidiana, eles eram vitais em tempos de crise e dificuldades. Durante os invernos ou períodos de fome, foi o conhecimento dos anciãos sobre gerenciamento de recursos, técnicas de sobrevivência e precedentes históricos que frequentemente guiavam a comunidade por meio de adversidades. Sua capacidade de analisar situações, antecipar problemas e criar soluções eficazes foi fundamental para a resiliência da comunidade. Além disso, a compreensão dos anciãos sobre astronomia e o mundo natural foi crucial para o modo de vida nômade. Eles poderiam interpretar padrões celestes para prever mudanças climáticas, impactando decisões cruciais sobre rotas de migração e áreas de pastoreio. Seu conhecimento e de plantas medicinais e práticas tradicionais de cura ajudaram a comunidade a manter a boa saúde e gerenciar doenças, demonstrando uma profunda compreensão da interconectividade entre a vida humana e o ambiente natural. Além de suas contribuições práticas, os anciãos desempenharam um papel significativo na preservação e na transmissão de valores culturais mongol. Suas histórias, canções e provérbios consagraram princípios fundamentais como lealdade, coragem, resiliência e respeito pelo mundo natural. Através de suas narrativas, as gerações mais jovens aprenderam sobre os triunfos e dificuldades de seus ancestrais, fortalecendo seu senso de identidade e promovendo uma profunda conexão com sua herança cultural. A transmissão desses valores ajudou a manter a coesão social e moldou a bússola moral de toda a comunidade. A sabedoria dos anciãos também se refletiu em sua capacidade de mediar os conflitos pacificamente, baseando-se em seu profundo entendimento dos costumes tribais e da dinâmica social. Eles eram negociadores qualificados, resolvendo disputas de maneira justa e promovendo a harmonia dentro da comunidade. Sua presença serviu como uma influência estabilizadora, impedindo que conflitos se transformem em violência e garantindo a contínua coexistência pacífica dos vários grupos e famílias. As tradições orais que fluíam dos anciãos não eram simplesmente narrativas, eles estavam vivendo modalidades da história, filosofia e espiritualidade mongol. As histórias e lendas que passaram não eram estáticas, eles evoluíram e se adaptaram ao longo do tempo, incorporando novas experiências e perspectivas. Essa interação dinâmica entre tradição e inovação garantiu o crescimento contínuo e a relevância da cultura mongol. As histórias eram ferramentas para educar e socializar as gerações mais jovens, incutindo nelas um senso de orgulho, identidade e pertencimento. A passagem dessas histórias foi um processo de engajamento recíproco, não uma transmissão unidirecional. As gerações mais jovens participaram ativamente, fazer perguntas, desafiar suposições e moldar as narrativas através de suas próprias experiências. Essa abordagem colaborativa garantiu a evolução contínua e o rejuvenescimento do patrimônio cultural mongol.
Portanto, a sabedoria dos anciãos na sociedade nômade mongol era mais do que apenas a soma de seus anos. Era uma mistura potente de conhecimento prático, ideias culturais, orientação espiritual e habilidades interpessoais que eram vitais para a prosperidade, resiliência e continuidade cultural da comunidade. Seu papel se estendeu além da mera orientação. Eles eram os guardiões da herança cultural, os guardiões da tradição e as luzes orientadoras que iluminavam o caminho das gerações futuras. Sua influência abrangeu todos os aspectos da vida, do mundano ao profundo, ressaltando o profundo respeito e reverência que caracterizaram a sociedade mongol. Eles eram a personificação viva do espírito duradouro da estepe. Sua sabedoria, um legado precioso, passou por gerações, enriquecendo a vida daqueles que vieram depois. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando a vasta extensão da estepe mongol em tons de laranja ardente e lavanda macia. O vento, que havia uivado suas melodias espirituosas ao longo do dia, agora se estabeleceu em um sussurro suave, carregando perfume de flores silvestres e a terra úmida. Uma sensação de profunda tranquilidade desceu sobre a terra, uma quietude quebrada apenas pelo escalão distante de ovelhas e pelo ocasional chilrear de grilos. Foi o momento em que a estepe se preparou para o seu sono noturno, uma transição pacífica marcada por um desbotamento gradual da luz e o surgimento de inúmeras estrelas. Para as famílias mongol nômades, essa hora do crepúsculo foi um tempo de reflexão e preparação silenciosas para o descanso. As atividades do dia, a atenção do gado, o conserto das roupas, o compartilhamento de histórias ao redor do ger, gradualmente acabaram, substituídos por um ritmo suave de tarefas silenciosas. Crianças, seus rostos corados com as aventuras do dia, foram ajudados a lavar e mudar para as boates. As mães zumbiam de ninar, suas vozes macias e calmantes, histórias de tecelagem de heróis antigos e criaturas míticas. As canções de ninar não eram apenas músicas, eles estavam vivendo vínculos com o passado, sussurrando histórias de resiliência, coragem e o espírito duradouro do povo mongol. Essas histórias, passadas por inúmeras gerações, falaram das estrelas que guiaram seus ancestrais através das estepes sem limites, do vento que levava suas orações ao Eavens, e da terra que forneceu sustento e abrigo. O calor do ger, a habitação coberta de feltro que serviu como sua casa, ofereceu um contraste reconfortante com o ar frio da noite. As chamas tremeluzentes do Central Fire Cast Dance nas paredes, criando uma atmosfera mágica, enquanto o aroma do chá de leite fervendo encheu o ar, o conforto e o calor promissores. Quando o incêndio diminuiu gradualmente, suas brasas brilhando como pequenas estrelas refletidas na terra, a família se acalmou, preparando-se para o descanso da noite. As crianças, aninhadas de perto com os pais, encontraram consolo nos sons e aromas familiares de sua casa. O sono veio facilmente na estepe, uma consequência natural de uma vida vivida em harmonia com os ritmos da natureza. Não havia luzes artificiais para atrapalhar o ciclo natural do sono do corpo, nem sons chocantes do tráfego da cidade para perturbar a paz. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelos sons suaves do vento, pelo farfalhar das folhas e pelas chamadas distantes de animais noturnos. Esses sons, longe de serem perturbadores, tornaram-se a trilha sonora suave do sono, embutindo-os em um estado de sono profundo e repousante. O céu estrelado acima serviu como um dossel celeste, um espetáculo de tirar o fôlego que forneceu um lembrete constante da vastidão do universo e da pequena existência humana. As estrelas, brilhando como inúmeras diamantes espalhadas por um pano aveludado, mantinham um significado especial para os mongóis. Eles serviram não apenas como guias de navegação, mas também como fontes de inspiração e maravilha espirituais. Muitas lendas e mitos mongol estavam entrelaçados com as constelações, fornecendo às crianças uma rica tapeçaria de contar histórias que infundiram seus sonhos com narrativas mágicas. Os sonhos das crianças eram frequentemente tão ilimitados quanto a própria estepe. Eles sonhavam em galopar através das planícies em cavalos rápidos, suas crinas fluindo ao vento. Eles sonhavam em caçar as majestosas águias subindo acima das nuvens, seus olhos afiados examinando a terra abaixo. Eles sonhavam com rebanhos ilimitados de pastagem, seus casacos brilhando ao sol. Eles sonhavam com suas famílias e amigos, do calor de seus gers e da presença reconfortante de seus anciãos. Seus sonhos foram cheios de vistas e sons da estepe, refletindo a profunda conexão que compartilhavam com seu ambiente. A paz da estepe da Mongólia se estendeu além do mundo natural, abrangendo o tecido social das comunidades nômades. Os fortes laços familiares dentro da tribo forneceram uma sensação de segurança e pertencimento, uma presença tranquilizadora que contribuiu para o sono repousante das crianças.
O senso de comunidade, as responsabilidades compartilhadas e os esforços colaborativos na navegação nos desafios da vida nômade promoveu um senso de harmonia e paz que permeava seus sonhos e garantiu noites repousantes. Até os anciãos, que carregavam o peso da história e da sabedoria da tribo em seus ombros, encontraram sono profundo e pacífico no final do dia. Seus sonhos eram frequentemente cheios das lembranças dos eventos passados, com ideias obtidas com anos observando os ciclos da vida e da morte, de prosperidade e dificuldade. Seus sonhos eram um testemunho silencioso do espírito duradouro do povo mongol, um reflexo da resiliência e adaptabilidade que o sustentou através de inúmeras gerações. O sono deles foi um momento de rejuvenescimento, uma pausa em sua incansável busca de preservar o legado cultural de seu povo. Os sonhos pacíficos e o sono gentil experimentados pelo povo mongol não eram apenas momentos de descanso. Eles eram componentes essenciais de seu modo de vida, refletindo a profunda conexão que haviam forjado com o mundo natural e os fortes laços sociais em suas comunidades. Seus sonhos foram infundidos com o espírito da estepe, o ritmo da natureza e a riqueza de sua herança cultural. Os sons suaves da noite, o brilho suave das brasas e a presença de familiares e amigos contribuíram para um sono que não era apenas repousante, mas também nutritivo espiritualmente e profundamente conectado à sua identidade. A respiração rítmica das crianças adormecidas, seus rostos serenos e pacíficos, serviu como um lembrete suave da serenidade que envolveu toda a estepe. O aumento suave e a queda do peito, os murmúrios suaves de seus sonhos, criaram um coro de tranquilidade que ressoou através do ger, espelhando o ritmo da vida nas planícies. A escuridão da noite, em vez de ser algo a ser temida, tornou-se um abraço reconfortante, um símbolo de descanso, renovação e a promessa de um novo dia. A noite da Mongólia era um momento de restauração, para o reabastecimento do corpo e do espírito. O sono das crianças não era apenas um estado físico, era uma ponte que os conectava aos ancestrais, à terra e à rica tapeçaria de sua cultura. Os sonhos que eles experimentaram não eram imagens aleatórias, eles eram reflexos de suas vidas diárias, suas esperanças, seus medos e suas mais profundas conexões com sua herança. Eles eram sonhos nutridos pela vastidão da estepe, a carícia gentil do vento e o abraço reconfortante da família e da comunidade. Quando a lua lançou seu brilho prateado sobre as famílias adormecidas, uma sensação de profunda tranquilidade permeava o ar. Os sons da noite eram uma canção de ninar suave, as estrelas uma tapeçaria celestial acima, o calor da ger um abraço reconfortante. Era uma noite de sonhos pacíficos e sono suave, uma prova da harmonia entre os mongóis e seu ambiente, uma conclusão perfeita para um dia vivido em ritmo com os batimentos cardíacos da estepe. Esta noite serena encapsulou a essência do espírito mongol, uma profunda conexão com a terra, um forte senso de comunidade e uma profunda reverência pelos mistérios do universo. Amanhã traria novas aventuras, novos desafios e novas oportunidades, mas, por enquanto, sob os olhos atentos das estrelas e o abraço gentil da estepe, tudo estava quieto, pacífico e profundamente repousante. O ar zumbia com uma energia silenciosa, uma promessa do dia seguinte, mas também um eco remanescente da serenidade da noite. As respirações tranquilas das crianças eram uma prova do sono repousante ganhado depois de um dia passado nas vastas e bonitas planícies da Mongol. Esse sono pacífico foi um presente, um reflexo da profunda harmonia entre o povo nômade e a terra que eles chamavam de lar. O ritmo suave da respiração, um coro suave ecoando o ritmo da própria estepe, encheu a noite, uma sinfonia de paz, preparando as crianças para o próximo amanhecer e as aventuras do dia seguinte. O sono suave que eles encontraram, entrelaçados com os sussurros do vento e o cintilante das estrelas, continuaria sendo uma lembrança estimada, um conforto para se basear sempre que o mundo parecia alto ou esmagador demais. As brasas do fogo, agora reduzidas a brasas brilhantes, lançam uma luz suave e tremeluzente nos rostos das crianças adormecidas. Suas respirações, lentas e uniformes, levantaram-se e caíram em um ritmo suave, um contraponto pacífico ao vento sussurro lá fora. O silêncio dentro da ger foi profundo, quebrado apenas pelo curto ocasional das paredes de feltro que se estabelecem contra o frio da noite. Era um silêncio pesado com o peso dos sonhos pacíficos, um silêncio nascido de um dia vivia em harmonia com a estepe. A canção de ninar, cantarolada suavemente por suas mães, permaneceu no ar, um eco fraco de melodias reconfortantes que as levaram em sono. Essas não eram apenas músicas comuns, eles eram um testemunho vivo da cultura mongol, transmitidos por gerações, cada nota carregando o peso da história e da tradição. As melodias falavam de heróis antigos e criaturas míticas, da vasta extensão da estepe e do céu ilimitado acima. Eles contaram histórias de resiliência, coragem, do espírito inflexível do povo mongol,
sua profunda conexão com a terra e entre si. As canções de Ninar falavam dos espíritos dos ancestrais, guiando seus descendentes através dos desafios da vida na estepe. Eles sussurraram a importância da família, da lealdade inabalável entre os membros do clã e da responsabilidade compartilhada diante das dificuldades. As músicas eram um lembrete de sua herança compartilhada, um legado que eles carregavam dentro de seus corações, enquanto sonhavam sob o vasto céu estrelado. Eles eram um elo intangível que conectava o passado ao futuro, carregando conhecimento e valores culturais para a próxima geração. Do lado de fora do Ger, a noite estava viva com os sons sutis da estepe. O vento, agora uma carícia gentil, enferrujava através das gramíneas, criando uma melodia suave que acompanhava os sonhos das crianças. O escapar distante de ovelhas, a piada macia de corujas e a casca ocasional de um cachorro criou uma orquestra natural, uma paisagem sonora calmante que, apenas adicionado à atmosfera pacífica. Esses sons, longe de serem perturbadores, eram parte integrante da sinfonia noturna, um lembrete constante da profunda conexão das crianças com o mundo natural. Eles eram sons que embalavam gerações de mongóis em sono repousante, sons incorporados no próprio tecido de sua identidade cultural. As estrelas, inúmeras diamantes espalhadas pela tela de veludo do céu noturno, ocupavam um lugar especial no coração dos mongóis. Eles não eram apenas corpos celestes, eles eram guias de navegação, símbolos espirituais e fontes de inspiração para inúmeras lendas e mitos. As crianças sonhavam em atravessar as estepes estreladas, os cascos de seus cavalos mal perturbando a terra adormecida. Eles sonhavam com as constelações, cada uma de uma história esperando para ser descoberta. Eles sonhavam com os espíritos de seus ancestrais, andando ao lado deles através das planícies ilimitadas, seus espíritos entrelaçados com a própria essência da estepe. Esses sonhos eram mais do que apenas fantasias noturnas, eles eram uma extensão de suas vidas de vigília, um reflexo de sua profunda conexão com sua história e sua herança. A respiração rítmica das crianças continuou, um coro suave do sono pacífico, um testemunho do poder restaurador da noite. Seus sonhos foram cheios das imagens das experiências do dia, o calor do Ger, o riso compartilhou com a família e os amigos, a emoção de cuidar dos animais e a beleza da estepe interminável que se estende diante deles. Essas imagens, entrelaçadas na tapeçaria de seus sonhos, serviram como uma garantia reconfortante, uma confirmação de seu lugar seguro dentro de sua comunidade e sua profunda conexão com a terra. Mesmo durante o sono, eles estavam conectados aos ritmos da estepe, suas vidas entrelaçadas com o mundo natural. À medida que a noite se aprofundava, a lua subiu no alto dos céus, lançando seu brilho prateado sobre as famílias adormecidas. O ar estava cheio de uma sensação de profunda tranquilidade, um sentimento de paz que se estabeleceu profundamente no coração dos filhos adormecidos. Seu sono pacífico não era apenas um estado físico, mas também espiritual, uma ponte que os conecta a seus ancestrais, à terra e à riqueza de sua herança cultural. Seus sonhos eram reflexos de suas vidas diárias, suas esperanças e suas mais profundas conexões com sua identidade. Eles eram sonhos nutridos pela imensidão da estepe, o sussurro suave do vento e a presença reconfortante de suas famílias. A canção de Ninar, ouviu anteriormente, agora retornou, carregava o ar macio da noite, como se sussurrado pelo próprio vento. Começou lentamente, suavemente, como os primeiros raios de amanhecer rastejando sobre o horizonte. A melodia era simples, mas profundamente evocativa, cada nota imbuída de uma sensação de paz e tranquilidade. As palavras, faladas na antiga língua mongol, falaram da vastidão da estepe, do céu ilimitado e do espírito duradouro do povo. A música ressoou com a quietude da noite, tecendo-se no tecido dos sonhos das crianças. Essa repetição da canção de Ninar, a repetição suave da música, serviu como um poderoso símbolo de continuidade, conectando o passado ao presente e garantindo uma sensação de calma e conforto para as crianças enquanto elas dormiam. As palavras familiares e a melodia suave da canção de Ninar reforçaram os temas calmantes da história, criando uma sensação de totalidade e fechamento. Serviu como uma garantia suave, lembrando os filhos do conforto, segurança e amor que os cercam. A repetição proporcionou uma sensação de segurança, garantindo uma transição perfeita do mundo da vigília para o reino dos sonhos. A canção de Ninar, com seu ritmo suave e imagens evocativas, foi o acompanhamento perfeito para os sonhos pacíficos que encheram a mente das crianças, criando um final repousante e satisfatório para a história. A qualidade lírica da canção de Ninar, aprimorada por sua repetição, tornou-a memorável e calmante, garantindo que a influência calmante do livro se estendesse além de sua página final.
As notas finais da canção de ninar desapareceram suavemente na noite tranquila, espelhando o desbotamento lento da luz do dia. Foi o final perfeito para uma história que enfatizou a harmonia entre os mongóis e seu ambiente, uma prova da beleza e serenidade da vida na estepe. Os sons suaves da estepe, o vento, os animais e até os sons sutis dentro do ger, todos misturados para criar uma canção de ninar natural, uma sinfonia de P. EACE que garantiu uma noite de descanso e noite de sono para as crianças. A finalidade da conclusão da canção de ninar não foi abrupta. Era um desbotamento gradual, imitando a transição da vigília para o sono, a descida pacífica para o mundo dos sonhos. O ritmo suave da canção de ninar, como o ritmo da própria estepe, promoveu um sentimento de segurança e contentamento. O sono pacífico das crianças foi um reflexo da harmonia entre os mongóis e seu ambiente. Seus sonhos, cheios das imagens das vastas planícies, do céu ilimitado e do calor da família, criaram um sentimento de pertencimento e conexão. A repetição da canção de ninar no final do livro enfatizou esse sentimento de paz e contentamento, deixando uma impressão duradoura para o jovem leitor e prometendo uma noite de sono tranquilo. Foi uma conclusão adequada para uma história que celebrou a beleza e a serenidade de uma cultura profundamente conectada à sua terra e suas tradições. O fechamento suave, ecoado pela conclusão suave da canção de ninar, criou uma sensação de tranquilidade e calma perfeita para o público-alvo, crianças pequenas se preparando para dormir. A lua continuou seu relógio silencioso sobre as crianças adormecidas, seu brilho prateado iluminando a cena pacífica dentro do ger. O ar estava parado, o silêncio ininterrupto, exceto pelo ritmo suave de sua respiração. A conclusão do livro, enfatizada pela nádega familiar, forneceu uma sensação de completude, garantindo que os jovens leitores caíssem para dormir se sentindo seguros, consolados e conectados à rica herança cultural do povo mongol. As imagens da estepe pacífica, o calor do ger e a lulabe suave criaram uma impressão poderosa e duradoura, deixando os leitores com um sentimento de admiração e um desejo de aprender mais sobre a cultura fascinante dos mongóis. O livro, através de suas simples descrições narrativas e evocativas, transportou com sucesso o leitor para o coração da estepe da Mongólia, apresentando-os a um mundo de beleza, harmonia e sonhos pacíficos. A finalidade da canção de ninar proporcionou uma sensação de fechamento e satisfação, deixando o jovem leitor com uma sensação de calma e contentamento ao adormecer. Traseiro da matéria. GER, uma tenda redonda tradicional usada por mongóis nômades. Steppe, uma vasta e sem árvores pastagens. Khan, um título usado para governantes na Ásia Central, incluindo Genghis Khan. Nômade, um membro de um grupo de pessoas que viajam de um lugar para outro, geralmente para encontrar pasto para seus animais. A história secreta dos mongóis. Winterford, J. 2004. Genghis Khan e a criação do mundo moderno. Crown Publishers. S. Miller, 2018. Genghis Khan, sua vida e legado. ABC CLIO.